Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Inquietos Cash. Eu sou o Gabriel Mantovan, host do podcast nesse episódio. E hoje eu tenho muita alegria de saudar um amigo especial aqui, um cara que também tem muito resultado como afiliado. E também um exemplo de pessoa que cresceu no mercado, que saiu do zero e conseguiu gerar muitos resultados. Edivaldo Anjos, muito obrigado, irmão. Valeu, irmão. Pela tua presença. Obrigado. Tamo juntos demais. Pode se apresentar pro pessoal aí que a gente iniciar. Fala aí, pessoal. Sou Edivaldo Anjos, trabalho como afiliado na Gringa. Estou há um tempo aí no mercado e vai ser um prazer somar um pouco aí na trajetória de vocês também. Quero agradecer aqui o convite, estou muito feliz em participar contigo. Tamo junto, meu querido. Vamos lá. Cara, eu sei que você entrou no mercado digital há um tempo já, né? E você já tem resultado há um tempo no mercado. Mas pra galera que não te conhece também, conta um pouco de como que foi essa jornada do início, de onde você saiu e qual foi o momento que você chegou e falou, cara, o marketing digital é o caminho que vai me fazer sair, tipo, da onde eu tô até um lugar onde eu quero chegar. Conta um pouco dessa jornada sua aí, por favor. Cara, então, eu moro no interior da Bahia, né? Eu trabalhava lá na roça, assim. Minha vida inteira eu cresci lá na roça. Trabalhava de enxada, então eu não tinha muita perspectiva de mudança. Era aquilo, então é o padrão, né? Vai crescer, trabalhar na roça e se conseguir criar alguma coisa, legal. Sim. Então, em 2018, ali no finalzinho, 2018 para 2019, eu conheci um amigo meu. E aí ele me apresentou o mercado. Ele falou, cara, tem como fazer venda aqui como afiliado, tu pode ganhar R$150 com a comissão. Lá na roça mesmo. Na roça, isso. E aí, naquele momento, cara, o meu olho brilhou, assim. Falei, cara, como assim? Eu tô trabalhando aqui, trabalhava de enxada, né? Ganhava R$40 o dia inteiro e dá pra ganhar uma comissão de 150 trabalhando com digital. Eu gostei disso, eu quero. Só que aí, nesse momento, né, de 2019, ali que eu conheci o marketing, eu acabei entrando na faculdade. Então, naquele momento, caiu no meu colo. Pô, consegui passar ali na Federal. E aí, eu me desliguei do marketing. Falei, cara, isso daqui é outra rotina, né? Mudei de cidade, então tava na Bahia. Fui para Minas Gerais, faculdade, aquela coisa toda, cidade nova. Aí, eu me desvinculei do marketing total. Larguei, assim, cara, isso aqui não é o meu momento. Então, uma das primeiras coisas que se repete muito isso, né? Às vezes você conhece o marketing, mas não entra de cabeça. Sim, exato. E aí você comentou que passou na faculdade. No caso, você já estava estudando para faculdade e foi curso do quê? Só pra gente entender. Eu fazia engenharia agronômica em Minas Gerais, Viçosa, assim, uma faculdade bem legal. Sim. E É federal? federal, sim. Era uma das melhores ali da América Latina, né? Bem conceituada. Para esse curso, no caso? Isso, para esse legal. curso. Para esse curso era bem conceituada. E aí, nesse período, foi o que caiu no colo, basicamente, né? Eu trabalhava na roça, então me identifiquei ali com a área. Falei, vou seguir essa área aqui. Perfeito. Cara, e é muito... Isso acontece bastante porque a pessoa descobre, né, o mercado e ela começa a ir rumo a isso. Só que daí tem uma coisa que vem sempre... que a pessoa descobre e vem uma coisa muito forte contra, né? Pra ver se realmente ela tá decidida ou não. Eu percebo que isso é muito comum com a galera no geral. E como que você lidou com essa parada, tipo assim, de... esse conflito interno? Foi muito difícil pra você falar, cara, digital ou faculdade? Ou você falou, tranquilo, não, eu não tô muito convencido do digital ainda, vou pra faculdade? Eu não tava convencido total, assim, porque, tipo, ele só me apresentou ali, dá pra fazer isso, mas eu não tinha de contato, entendeu? Tipo, eu não via live, eu não via conteúdo no YouTube sobre isso. Então, porque... foi meio que plantou a ideia, plantou a semente lá, né? E eu não reguei, deixei ela lá por um tempo. E aí eu fui pra faculdade, né? Então, o que aconteceu? A faculdade, quando eu saí de casa, né? Pô, saí de casa, fui morar em outra cidade, não conhecia ninguém. E aí lá eu comecei a entender realmente que eu precisava fazer dinheiro. Porque, tipo assim, na faculdade eu passei ali pelo Enem, né? Sim. Pelo governo, então tive uma bolsa. E basicamente o que eu tinha lá na faculdade? Eu tinha direito a um alojamento, né? Que é um local assim que meio que a galera mais baixa renda conseguia dormir e tudo mais. Tinha um apartamento lá pra gente. Então eu comecei a dividir quarto ali, tinha uns 4 colegas também. E eu tinha direito à refeição, né? Então ganhava café, almoço e janta. É uma estrutura muito boa, Isso, então. era uma estrutura muito boa. Só que eu não tinha mais nada, entendeu? Era isso. Minha vida, assim, financeira era totalmente limitada. Sim. Porque eu passava o dia inteiro na faculdade só estudando mesmo. E aí, eu comecei a precisar de grana, tá ligado? Falei, pô, preciso... Veio a necessidade à porta. Assim, exatamente, preciso fazer dinheiro aqui. Então, era coisa, assim, um pouco complicada pra mim lá no início. Porque, tipo assim, ó, eu quero ligar pra minha mãe na Bahia, né? Eu não tinha dinheiro, R$15 pra colocar crédito no meu celular. Eu tinha que pedir pra minha irmã colocar crédito no meu celular pra eu conseguir fazer uma ligação. E isso eu já tava ali com 19, 20 anos já. Sim. Então já baixa aquele peso ali, né? Pô, preciso fazer a grana aqui, dar um jeito na minha vida. E aí, cara, nesse período foi quando veio a pandemia, né?
Tem a pandemia ali. Nossa, é verdade, foi a fase da pandemia, né? Então, tipo assim, na faculdade foi isso. Sempre era o E cara era 2020 ali, ele já. 2020 por aí. Então, na faculdade, esse período, né? Passei ali 2 anos presencialmente ali na faculdade. E era sempre isso. Eu, tipo, dentre todos os meus amigos, eu era o cara mais liso. A galera falava, pô, vamos sair. Não tinha condição, entendeu? Eu lembro de um episódio que foi bem marcante, assim, pra mim. Depois eu entendi isso, né? Que, tipo, meus amigos estavam ali reunidos sexta-feira, vamos num rodízio de pizza. Era R$25, tá ligado? E eu não tinha. Um preço barato até, né? Era barato, acessível, mas, tipo, eu não tinha R$25, tá ligado? Eu não tinha essa grana. Aí, o que aconteceu? A galera mandando lá no grupo, né? Pô, animando lá, vamos no rodízio e tal. E aí, naquele momento, o cara que já tá sem dinheiro, né? Já fica de boa, murchinho ali. E aí, eu, tipo, tinha um amigo meu lá na faculdade, um amigo até hoje. Ele foi lá me chamando no privado, né? Porque ele já sabia que eu não tinha tanta grana assim pra estar saindo sempre. Sim. E aí ele mandou uma mensagem, pô, fica de boa, eu vou te pagar lá, vamos tranquilo. Aí eu falei, cara, não vou. Nesse momento eu ainda tinha aquela... uma resistência. Resistência em aceitar, tá ligado? Sim. Hoje eu entendo que, pô, o cara só queria fazer a boa ali pra mim. Se fosse hoje eu aceitaria. Sim. Mas aí eu fiquei, não, tô de boa, mano, vou ficar aqui em casa, vou ficar estudando. Então, nesse período, eu ficava em casa, sempre estudava, né? Final de semana eu estudava, à noite, todo dia eu estudava. Cara, tipo, final de semana eu estudava, tipo, muito. Então, às vezes eu passava ali, o meu domingo era das 8 da manhã até as 10 da noite estudando. Caramba. Porque eu enxerguei na faculdade, esse aqui é o caminho que eu vou mudar de vida. É esse caminho, eu vou pegar. Entendi, tava convencido que, tipo assim, pô, eu não tenho grana, mas sendo um bom aluno, depois sendo um bom trabalho, é que eu vou... Na minha cabeça, assim, era impossível. Se eu estudar, fazer certinho aqui, faculdade federal, eu vou sair daqui bem, pelo menos. Entendeu? Legal. Cara, muito bacana, você colocou que hoje você aceitaria, né, do cara pagar pra você. Sim. Por que você aceitaria hoje? Porque hoje eu entendi que você precisa... Pra alguém doar, né? Você precisa receber. Então, isso é até uma lei do dinheiro, né? Legal, como que eu quero ganhar dinheiro, por exemplo, se eu não aceito um presente de um amigo? Cara, e interessante demais. E por que eu toquei nesse assunto? Porque você falou que antes você não aceitaria, porque a tua cabeça talvez tinha um... Talvez não, né? Existia um senso de merecimento muito baixo. Isso. Né? E é muito louco, porque sempre que você recebe alguma coisa, você tá permitindo que alguém doe. Né? Então, quando você não aceita, cara, você tá recusando que uma outra pessoa se sinta grata por fazer algo pra você, né? Exatamente. E normalmente pessoas que, tipo, eu não aceito que ninguém faça nada por mim, cara, porque você provavelmente está doando muito pouco. Porque se estivesse doando mais, você saberia como que é boa a sensação de você doar e alguém receber. Sim. Né? Então é bem bacana essa questão de merecimento, e isso já entra na questão de mudança de mentalidade, né? Sim. Porque, pô, você mudou a mentalidade e fruto da mudança de mentalidade foi o que tirou mais resultado. E aí, então, você continuou estudando na faculdade, continuou se dedicando demais ao curso de engenharia agronômica, né? Isso. E quando que foi o estalo, assim, de você falar, cara, isso aqui vai dar certo ou não vai dar certo? Foi uma coisa proposital sua ou alguém chegou novamente e falou algo pra você? Ou aconteceu uma coisa muito marcante, você falou, mano... Teve, tipo, a transição ali, né? Porque veio a pandemia. Então, voltou a pandemia, eu tive que voltar pra casa. E aí, eu voltei pra Bahia, né? Aí, eu continuei estudando, era EAD, online ali. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu não quero... Por que eu contei a história da pizza, né? Porque, tipo assim, eu sempre fui o cara mais liso ali, não tinha grana pra nada. Sim. Então, naquele momento, teve pandemia, eu tava em casa, tava estudando online, sobrou um tempo livre, né? E aí eu pensei, cara, eu quero fazer uma grana aqui. Eu não aceito voltar pra faculdade liso daquele jeito, naquela situação. Eu quero voltar pelo menos fazendo aqui R$1.000. Porque se eu voltasse fazendo R$1.000 pra faculdade, eu ia, tipo, ia ser o rei lá, tá? Eu ia fazer um monte de coisa. Então, naquele momento, eu falei, cara, digital, ele pode mudar aqui minha vida. E aí resgatou, então, aquela semente de ser plantada lá atrás. Aquela semente, eu comecei a regar ela. Foi muito importante plantar a semente, porque depois você lembra, né? Cara, como que eu faço pra ganhar dinheiro? Mas tem a internet, tem um afiliado. Sim. Agora eu consigo me dedicar. Tem algo no seu subconsciente, né, que foi colocado. Isso. Cara, a possibilidade de ganhar dinheiro, ela tá nas minhas mãos. Mas como que eu faço isso, né? Você não tem o como ainda. Sim. Mas a forma como fazer tem. Então, ali, quando começou a pandemia, foi um mal que veio pro bem, então. Porque você voltou pra casa e falou, cara, preciso dar um jeito. Não quero voltar a sair no rodízio de pizza e não poder ir por conta disso. Entendi. E aí você começou a estudar de casa, então. Aí eu comecei a estudar de casa, então eu conciliava, né? Tipo, a aula continuou online, mas era o dia inteiro. Então, pela manhã e pela tarde. E no meu tempo livre, eu comecei a estudar o marketing de afiliados. Então já foi direto como afiliado?
Já, como afiliado. Direto como afiliado. Eu tentei fazer várias estratégias ali, tentei fazer, tipo, pulei de galho em galho, né? Como todo mundo faz. Sim. Então, eu tentei fazer, tipo, Instagram de nicho, tentei fazer e-mail marketing. Cara, nessa época é incrível que todo mundo fazia Instagram de nicho, cara. Que doideira. E é engraçado, porque, assim, né? Eu já conversei com umas 2, 3 pessoas que começaram por ali também em 2020. Eu acho que era muito hype da estratégia, né? Porque eu também, cara, eu fiz 3 páginas de emagrecimento de nicho. Crescendo. E uma galera que eu conhecia também que fazia, velho. Eu também fiz. Eu fiz, tipo... Comecei a fazer um blog, tipo, plantar horta em casa, umas paradas assim. Sabe? Legal, que era uma coisa que eu já eu curtia, já tava né? na minha área, né? Mas também, tipo, fiz uns 5 artigos lá. Falei, nossa, é muito chato, não dou E nessa época era forte o blog também, né? A galera fazendo Medium, né? Artigo no Medium, fazia... 2020, mano. Isso, 2020, exatamente. E aí você já começou como afiliado, só que é doido, né? Porque o pessoal que começa no mercado digital hoje, eles têm muito aquela... existe a crença do que, tipo assim, eu preciso encontrar um motivo do porquê não tá dando certo pra mim. Sim. E aí eu coloco a culpa na fase do ano ou qualquer coisa. Então, tipo, 2025 é muito disputado, cara. Se eu começasse em 2019, era muito mais fácil. Sim. Só que, cara, conta pra galera como é que era o conteúdo em 2019 e 2020. Cara, 2020, assim, hoje eu falo que é muito mais simples você começar hoje, por conta, por exemplo, do conteúdo que tem na internet. Não só o conteúdo pago, porque tem muita opção, mas o conteúdo gratuito também. Tem muito conteúdo bom gratuito. 2020 eu ficava totalmente perdido. Hoje tu entra numa live, o cara já te dá o passo a passo. Faz isso, que é o caminho mais certo. Sim. 2020 eu fiquei patinando. Tentei um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. E não tinha um conteúdo profundo pra realmente, pô, vou te ensinar aqui, tu vai destravar a primeira venda. Sim. Entendeu? E nem que você quisesse pagar, né, nessa época. Sim, nem que você fosse pagar, era um treinamento, tipo assim, não eram treinamentos e conteúdos que eram muito bons, profundos e tal, né? Sim. Até porque em relação ao resultado, cara, nessa época, por exemplo, você ouvia muito o pessoal falar sobre fazer 10 mil por mês na internet, cara. Cara, não tinha, né? Não tinha isso. Quando a galera começou a fazer isso, meu Deus, era uma coisa assustadora, né? Fazer 10 mil no mês na internet. Era muito bizarro, assim, né? Mas perfeito, Edivaldo. Então você começou a estudar depois que você voltou da faculdade de Litoral da Bahia. E, cara, nesse caminho, qual foi os principais desafios que você teve no início? E se nesse primeiro momento você pensou em desistir, você teve muita essa dificuldade de conseguir, tipo, gerar os primeiros resultados ou não? Como que foi esse processo inicial seu? Certo. Cara, 2020 ali eu fiquei um pouco patinando ainda em, por exemplo, destravar as primeiras vendas. Então eu pulei muito de galho em galho. Só que eu tinha a convicção. Naquele momento eu prometi pra mim, falei, cara, eu vou fazer R$1.000 na internet. Então eu sempre penso assim, foi um divisor de águas, né? Porque eu realmente decidi. Eu tava decidido, eu quero fazer R$1.000. Então aquilo ficou muito forte na minha cabeça. Eu vou fazer. E aí eu comecei a estudar um pouco mais. E aí nesse caminho, né, tentando várias coisas, tentei Facebook. Aí eu consegui fazer minha primeira venda no Facebook, cara. Olha só. E a minha primeira venda foi muito engraçada, porque, tipo assim. Eu fiz ali uma campanha no Facebook, né? Tipo, num domingo, fiz uma campanha. Aí eu. Era boleto ainda, né? Então, na época, o Facebook tomou bloqueio, ele não devolvia o dinheiro, né? Exato. Então, eu investi ali R$40. Aí, a minha campanha rodou, gastou R$20. Fez uma venda de 44. Olha só. Os outros 20, o Facebook ficou. E, tipo, eu tive R$4 de lucro. Mas, olha só, como que foi essa venda, né? Eu percebi que eu tinha feito a venda na segunda de manhã. Eu abri o e-mail e tinha lá, venda realizada. Na Hotmart, venda realizada, né? Era um e-mail maravilhoso, né? Cara, e tipo assim, ó, era uma segunda, era um feriado e tava chovendo. E aquilo ali eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro assim, no automático, né? Sim. Olha só, eu tava aqui de boa, nem preciso ir pra roça hoje, tava chovendo, né? Quero fazer mais comissões como essa. E aí aquilo me deu um fogo, a primeira venda emocionante, né? Sim, sim. E aí eu comecei a focar ainda mais, porque agora eu já tinha percebido, eu consigo fazer. Eu só preciso achar um método aqui pra ganhar dinheiro e não ficar ganhando R$4 de lucro. Perfeito. Mas eu sabia que funcionava. Cara, eu acredito muito também na questão que a primeira venda é, assim, um estralo na sua cabeça, né? Porque uma coisa é quando você ouve alguém falar que dá pra ter resultado da internet, outra coisa é quando você vende, faz a primeira, né, cara? Tipo, é emocionante. A gente lembra o dia, lembra a hora, lembra tudo. O negócio falou, cara, né, cara, você não lembra quando foi o dia que você olhou no dashboard, você viu um resultado de 10 mil, mas você lembra o dia da primeira venda, né? A emoção é totalmente diferente. Mas, cara, legal que você comentou sobre uma coisa interessante sobre meta. Você falou assim, ó, que quando eu voltei pra roça, comecei a estudar, eu tinha uma meta de fazer R$1.000. E eu percebo que foi eu percebo, pelo menos na minha opinião, que foi uma coisa muito assertiva que você fez, porque você colocou uma meta muito real. Sim. Você colocou uma meta, né? Você não só jogou assim, eu quero fazer alguma coisa. Exatamente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de meta, cara. O quanto que você vê sendo importante essa questão de colocar algo específico e como que você planeja suas metas, no sentido de lá no início e até agora, assim. Sim.
Cara, eu acho que eu sempre fui, assim, muito dentro da minha realidade, né? Hoje eu vejo que as pessoas chegam muitas vezes e falam assim, em quanto tempo eu consigo fazer 100 mil? Eu nunca tive esse pensamento. Porque 100 mil, tipo, tava muito distante. Como assim? Eu tô trabalhando na roça aqui, tô ganhando 40 reais por dia, não tem como pensar em 100 mil. A minha crença de capacidade, né? Ela tava limitada. Então eu coloquei 1.000. Porque comecei a ver muita live, muito podcast da galera. Podcast não, né? Nem tinha podcast, né? Sim. Era mais live mesmo. Aham. Então, eu vi a galera fazendo 100 mil. Aí eu comecei a pensar, cara, se aquele cara ali, aquela senhora, fez 100 mil, eu consigo fazer 1.000. Pelo menos 1.000 eu dou Pelo conta. menos isso, 1% eu consigo Tava fazer. perto ali, entendeu? Então, era uma meta, assim, não era uma meta impossível de alcançar. Tava perto. Mas eu sabia que eu tinha que me dedicar o máximo, assim, pra bater os 1.000. Perfeito. Aham. exatamente. E aí, quando você coloca uma meta assim, cara, eu vejo que você tem muito crescimento progressivo, né? Porque você coloca uma meta menor, daí você alcança a meta menor, você tem aquele sentimento de progresso. Então, pô, tô crescendo. Agora, qual vai ser a próxima meta? Então, a próxima meta vai ser 2.000, ou vai ser R$1.000 de lucro. Então, a primeira meta é fazer R$1.000. Agora, a segunda é R$1.000 de lucro. Exato. Agora, a terceira meta, pô, é fazer 2.000 e assim por diante, né? Você consegue ter um sentimento de progresso muito grande e isso é importantíssimo pro nosso crescimento, né? E, cara, só pra gente linkar esse ponto, quanto que você já faturou hoje num mês como afiliado? Mês, 100 mil. R$100.000, tá. Perfeito. Por que eu queria falar sobre isso? Porque você colocou que quando você começou, você olhava pro 100 mil como uma questão de muita incapacidade. Porque, pô, não tem como. Eu moro na roça, pô, R$100.000 é uma coisa muito distante, né? Nessa época, inclusive, pô, 2019, 100 mil na internet era uma coisa muito esporádica, né? Exato. Só que louco, né? Hoje você já fez esse resultado no mês. O que separa o Edivaldo de 2019, 2020, que começou em questão de mentalidade e ambiente agora, tá? O que separa o Edivaldo que... Cara, tava louco pra fazer R$1.000 e o Edivaldo que fez 100 mil. O que você percebe que foi a principal... Vou colocar de uma forma diferente. Qual foi o principal erro que você percebeu que corrigindo, né, que melhorando nessa parte, você chegou aos 100 mil, por exemplo? Eu acho que uma coisa que mudou muito, com certeza, assim, o ambiente que eu estou. Perfeito. Porque hoje o ambiente que eu tô, 100 mil é pouco. Entendeu? Porque tem uma galera que fatura muito mais alto e eu me espelho neles. Sim. E lá atrás, eu não tinha isso, né? Tipo, imagina, cidade do interior da Bahia morando na roça. Eu não conhecia ninguém que tava ganhando R$500 na internet. Sim. Então, essa divisão, né? Divisão de ambiente foi o principal fator, assim. Perfeito. Então, talvez o que você considera talvez o pior erro foi... não é um erro, né, cara? Mas quando você começou, você não tinha possibilidade de mudar de ambiente. Sim. Né? Só que talvez eu vejo que... o erro, às vezes, cara, do pessoal, principalmente do pessoal que desiste, é continuar. E assim, quando a gente fala de ambiente, né, na internet, a gente tem que deixar claro que a gente não tá falando só do lugar que eu tô morando. Sim. São as pessoas que eu escuto e as pessoas que eu vejo, né? Então, pô, aquilo que eu vejo, que eu escuto, corresponde a 86% do que tá no meu pensamento. Sim. Então, tem muito essa questão, né? O que você tá vendo, o que você tá ouvindo. E às vezes o principal erro do pessoal no início, pelo que eu percebo, o que não foi um erro seu, né? Que rápido você já mudou de ambiente, é que a galera continua ouvindo e vendo coisas, cara, de pessoas que ganham um salário mínimo por mês. Sim. Tá ligado? E tipo assim, pô, Gabriel, mas você tá sendo arrogante na fala. Não é uma arrogância. É tipo assim, velho, se você continuar ouvindo e vendo as mesmas coisas sempre, o que você vai ter na tua cabeça em relação à tua capacidade, ao quanto que você pode fazer, é sempre a mesma coisa. Tipo, se você tá na CLT ganhando pouco e você continua só com a galera ali, trocando ideia só com a galera, a cabeça deles é essa. Tipo assim, que você só pode fazer aquilo. Né? Então, a mudança de ambiente no sentido de começar, igual você falou, comecei a ouvir lives, comecei, pô, a ver o que a galera tava fazendo, e isso começou a aumentar o meu senso de capacidade. Né? E logo você corrigiu esse erro, depois que você pôde, mudou de cidade, né? E foi para um lugar onde você falou agora que 100 mil é pouco. Sim. E realmente, o quanto que impactou para você mudar de cidade, esse ambiente físico mesmo, cara? Quando que você fez isso, na verdade, né? Você começou a gerar resultado e quando que você... Pô, vou sair aqui do interior da Bahia, vou embora daqui. Cara, então, nesse processo, eu tava ali fazendo o marketing, né? Tava em casa, só que eu comecei a fazer vendas, então comecei a deslanchar ali. E em algum momento eu tive que voltar pra faculdade, porque eu ainda tava no empecilho. Pô, faculdade foi uma coisa que eu me dediquei muito pra conseguir. E aí eu fiquei naquela, faculdade ou marketing. Só que aí depois eu tomei a decisão, realmente, de fato, né? Vou mudar pra Florianópolis. Sim. E nesse momento, é importante falar essa questão do medo, né? Muitas vezes a pessoa... Você fica com medo, só que algumas pessoas ficam paralisadas. E o ambiente, ele muitas vezes, ou ele te destrói, ou ele te faz evoluir ainda mais. E naquele momento, a faculdade, pra mim, já não tava mais fazendo tanto sentido. E aí foi quando eu tomei a decisão. Pô, vou me mudar pra Florianópolis. Porque se eu continuar aqui na faculdade, o meu resultado, ele vai diminuir. Porque eu vou estar focando aqui a energia, né? Sim. Faculdade, provas, aulas, aquelas coisas. Então, o fato de eu me mudar pra Florianópolis, o meu resultado, ele aumentou muito mais, né? Porque era uma cidade nova, totalmente coisa nova, focada Responsabilidades novas também, né? Responsabilidade nova, com certeza. Doido. Cara, e então você
basicamente trancou a faculdade depois, então. Você meio que parou a faculdade total. Cara, então, como que foi, né? Só pra gente pegar o gancho ali desse processo. Certo. Eu fiquei 1 ano em casa ali, fazendo marketing e fazendo faculdade. Certo. 1 ano. Então, quando eu comecei os meus primeiros investimentos ali, né? Nessa época, eu conheci o Google. Falei, cara, o Google aqui é mais de boa. Não vai dar bloqueio igual o Facebook, não vai. Entendeu? Aí nessa época a galera tinha muito medo disso, né? Sim. Tipo, vou pro Google porque o Facebook é zoado. E, cara, assim, pra mim, o Facebook foi uma dificuldade muito grande, principalmente no criativo, cara. Eu não conseguia fazer criativo. E aí eu fui pro Google, me encontrei, porque era simples, né? O anúncio aqui e tal. Cara, isso aqui Texto. vai dar bom aqui no Google. Então eu comecei com R$200. Meus primeiros investimentos ali no Google. Comecei com R$200. Beleza, primeiro mês investi 200 ali, depois eu continuei investindo mais 200, mais 200. Então essa jornada minha, pô, o cara começou do zero, não tinha conhecimento, não tinha dinheiro para investir. Sim. E tinha pouco tempo também para estudar. Demorou 1 ano o meu processo. Não foi 1 ano no negativo. Em algum momento eu comecei a fazer vendas, né? Sim. Mas foi 1 ano pra deslanchar, assim. Pra deslanchar, exatamente. Então, tipo assim, no meu 4º mês, eu já tava conseguindo fazer o quê? R$300 de lucro. E aí, o que aconteceu? Esse R$300 de lucro, pra mim, já era uma vitória, porque agora eu não precisava ir pra roça. Pô, entendeu? demais, cara. Não preciso ir ganhar R$40 na roça, porque eu tô ganhando... R$300 de lucro era o quê? Era quanto tempo na roça? Era uns 10 dias? Ah, uns 8 dias, né? Trabalhando? Nossa, dias trabalhando. Então, nesse caminho, eu comecei a fazer uma grana com o digital, e aí eu comecei a ficar de boa. Falei, pô, pelo menos não vou precisar ir pra roça agora trabalhar. Sim. Consigo fazer uma grana aqui. Então, nesse período, como que era basicamente, né? Tinha ali um intervalo da faculdade, por exemplo, um recesso, né? Aí eu ia pra roça fazer dinheiro pra investir no anúncio. Isso que eu ia te perguntar, cara. Qual foi o primeiro investimento? Você tirou da roça, do teu trabalho da roça, pra começar a investir no Google, Pra entendi. começar a investir no Google. Porque, tipo assim, como era EAD, né? O espaço de tempo ali era muito mais curto de cada semestre. Sim, sim. Então, sobrava ali um recesso, 15 dias, um mês. E aí eu ia pra roça, fazia dinheiro e investia no Google. E aí começou a virar. Chegou um momento que eu não precisei mais ir pra roça fazer dinheiro. Eu já tava pegando a comissão e reinvestindo. Isso, e realimentando ali a máquina, né? Perfeito, cara. E aí já entra a questão da mente empreendedora, né? Então, a gente vai falar um pouco disso agora, cara, porque é interessante porque o teu pensamento inicial foi essa questão de que, velho, eu preciso investir para ter retorno. Eu comecei a ter retorno, você já começou a investir tudo que você estava ganhando, ou como que você fez essa gestão financeira tua com o teu retorno? Porque, tipo assim, R$300, beleza. Eu invisto os 300 ou eu fico uma parte? Porque eu preciso também fazer minhas coisas, né? Como que foi tua gestão, assim? Cara, essa parte do investimento, né? É sempre importante você pensar um pouco mais à frente. Por exemplo, Perfeito. Quando eu realmente comecei, eu falei assim, cara, agora eu vou pegar uma coisa séria aqui e vou fazer, de verdade. Então foi, tipo, 2021, fevereiro ali, 2021. Sim. Eu falei, cara, eu vou focar no Google agora. Então chegou o momento de comprar o meu primeiro treinamento. Porque eu tentei começar sozinho, com o conteúdo escasso do YouTube, só que tava ficando negativo, né? Não tava conseguindo deslanchar. E aí eu preciso comprar um treinamento aqui. Então eu tinha R$500 pra comprar um treinamento. Mas qual que era o meu pensamento, né? Era tipo o meu aniversário, tava muito próximo já do meu aniversário. E aí naquele momento eu queria comprar o quê? Um tênis ou um celular. Porque o meu celular, tipo assim, era muito usado. A tela do meu celular era toda trincada, tá? Sim. Corria o risco de cortar o dedo se eu passasse muito rápido. Caramba! E naquele momento, cara, eu pensei, cara, eu sentei assim na cama, era um domingo, né? Eu lembro que eu sentei na cama e eu comecei a pensar, refletir ali. O que um celular ou um tênis novo vai fazer na minha vida daqui a um ano? E naquele momento eu entendi o poder de você fazer a escolha certa. Porque eu falei, cara, isso aqui o ano que vem vai estar velho, mas se eu comprar o meu primeiro curso aqui e realmente investir em mim, o ano que vem eu posso estar ganhando muito mais dinheiro que isso. E aí eu comprei o meu primeiro treinamento. E aí, cara, naquele momento eu já comecei a estudar. Falei, cara, vai virar esse negócio. Então aí eu comecei a fazer o meu primeiro investimento, né? E conciliar também o quê? Parar de sair, por exemplo. Então muitas vezes as pessoas lá na zona rural, no interior, auge da pandemia, tava tendo lá os piseiros clandestinos, tá ligado? A galera fazendo showzinho lá. Né? Piseiro clandestino. E aí, pô, vamos lá. Cara, não vou, mano. Porque eu pensava assim, o meu rolê lá, né? R$50 vai ser o meu rolê, R$50. Cara, mas R$50 eu já consigo testar meia campanha aqui. Exatamente. Então, naquele momento, eu parei de nessa sair, época aí, a gente tinha R$100, né? O teste, né? Fazer o teste R$100. Então, eu comecei todo o dinheiro que eu ganhava, cara, qualquer dinheiro, R$10, R$20, R$50, eu pensava, isso aqui é pra marketing. Então, eu parei de comprar besteira, por exemplo. E, tipo, nesse período de um ano, por exemplo, eu não comprei uma camisa, entendeu? Caramba. Uma camisa de R$30 eu não comprava. Porque todo o meu dinheiro era marketing. Eu só queria saber de Google Ads. Perfeito. Então, nesse momento, só tranquei em casa e
deixei as coisas fluírem. Então a gente poderia dizer pro pessoal que a pergunta que a gente tem que fazer sempre antes de colocar dinheiro em alguma coisa é a capacidade que você tem de gerar ROI. Sim. A capacidade que tem. Porque, cara, é uma pergunta perfeita. Tipo assim, velho, eu vou comprar um tênis novo, né? Tá, se eu preciso muito do tênis, sei lá, eu não tenho outro pra trabalhar. Mas... Porque, cara, só um exemplo que eu lembrei agora, quando eu trabalhava CLT, eu também tava numa situação onde eu ganhava no salário mínimo e tal. E, cara, eu precisei comprar 2 tênis. Eu paguei R$100 em 2 tênis, tá ligado? Aqueles tênis da Amazon que você compra assim. Tipo, Amazon não, cara, Mercado Livre, acho que era. Só que assim, quando é uma situação extrema, beleza, você precisa comprar. Só que quando é uma parada que é só um desejo, é só, tipo, uma parada que é supérflua, que você não vai precisar daquilo, você pensa mesmo, né? Esse pensamento é o necessário. Tipo, cara, qual a capacidade de gerar um retorno pra mim? Né? Tipo assim, qual a capacidade? Nenhuma, velho. O tênis eu vou ter que comprar daqui a 1 ano de novo, porque esse aqui já vai estar velho. Agora no treinamento, não. No treinamento eu absolvo conhecimento e, velho, é um conhecimento que vai durar pra sempre. Então, e principalmente quando você tem menos recurso, tem que fazer essa pergunta sempre, cara. Capacidade que você tem de gerar ROI. Porque senão nem deve sair do meu caixa, do meu dinheiro, né? Sim. Porque isso não pode gerar ROI nenhum. E não é que eu não tinha também, né? É porque, tipo, eu tinha, mas naquele momento era pro meu ego. Pô, eu quero um novo. Mas o meu tava lá, perfeita condição. Mas esse é o ponto também, né? Tô ganhando dinheiro, cara. Posso comprar. Sim. Esse é o conflito, né? E é interessante, cara, que você comentou algo muito, muito importante aqui sobre renúncia. Fala um pouco como que você... Você já falou, na verdade, né? Mas como que você... renunciou e o quanto você renunciou no início ali porque eu vi que você já falou, né, sobre o quanto você deixou de comprar outras coisas, mas fala um pouco mais sobre a importância da renúncia no teu começo ali. Cara, eu renunciei muita coisa, assim, não só a questão financeira, né? Tipo, vou deixar de comprar aqui uma coisa pra mim, pra investir em ads. Sim. Mas também renunciar ao tempo. Muitas vezes, eu vou renunciar aqui 2 horas de sono, mas eu vou acordar um pouco mais cedo. Então, eu acordava 6 horas pra ver uma mentoria de Google Ads, porque depois tinha faculdade. E aí, muitas vezes, pós-faculdade, né, à noite, eu também renunciava ali um momento de lazer, muitas vezes, pra conseguir estudar um pouco mais sobre marketing. E eu comecei a renunciar tudo, cara. Tipo, renunciar saídas no final de semana, sair com meus amigos, sair, por exemplo, muitas vezes pra jogar um futebol. Eu comecei, literalmente, o que eu fiz? Eu me tranquei em casa. Sim. Falei, cara, eu vou fazer isso aqui virar. E aí começa aquela pressão, né? Os familiares falam, tá com depressão. A galera começou a falar isso. Exatamente. Tá com depressão, porque só fica no quarto. Esse é um ponto muito delicado, cara. O conflito que se gera na família quando você começa a querer estudar e ia ficar muito obcecado, né? Porque eu percebo que todas as pessoas, cara, é um padrão. Todas as pessoas que vencem e até vencem muito cedo, né? Tipo, quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 26. Tenho 26 anos, cara, né? Tipo assim, mudou de cidade, foi pra uma capital, mora perto da praia, aquela coisa toda. Sempre que acontece do cara vencer muito cedo, né? Tipo assim, estar vencendo, né? Porque o vencer é um processo, né? Que dura pra sempre, de melhoria e tudo mais. Só que tem esse conflito muito grande e eu vejo que o cara, ele é muito obcecado pelo que ele tá fazendo. E obcecado no sentido de, velho, eu não quero outra coisa que não seja isso aqui. Tipo, eu quero me dedicar nisso aqui, porque eu sei que isso vai me gerar muito fruto. É como se você tivesse descoberto que, tipo assim, mano, uma mina de ouro, eu preciso me dedicar nisso. Porque eu não quero seguir um outro caminho que vai me gerar menos recompensa, né? Ainda mais quando você vê capacidade de gerar retorno. Você fala, cara, se eu ficar nisso aqui 1 ano, o que vai virar depois de 1 ano, né? E de 2 anos, e 5 anos fazendo isso aqui? O quanto que eu vou poder ajudar minha família, o quanto que eu vou ter a vida que eu desejo ter, né? E assim por diante. Sim. Só que realmente, o conflito com a família, cara, ele é muito... E ele tem graus, né? Às vezes ele é muito ruim ou ele é muito... Ele é menor. Como que foi pra você o conflito familiar, assim? Tipo, foi muito pesado ou foi só a galera? Não, deve estar mal emocionalmente falando. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes a gente acha que só a gente tá sozinho no marketing, mas não é. Isso é muito comum, muito comum. Às vezes a esposa, o marido que não apoia, então é bem frequente. Só que pra mim foi muito de boa, porque eu fazia faculdade, né? Então, eu estudo EAD. E eu não falava com minha família que eu tô fazendo marketing digital. Como que eu vou chegar e falar? Investi 100 no Google hoje e tomei... Não vi de nada. Vai falar que isso aí é golpe, isso aí não funciona. Só tá gastando dinheiro aí. Então, eu sabia que eles não tinham, talvez, o preparo emocional pra lidar com isso. E eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu tô trancado aqui em casa, no quarto, porque eu tô estudando pra faculdade, entendeu? Então, não, eu tava faculdade e marketing o tempo todo, né? As duas coisas em paralelo. Só que pra mim foi de boa, porque eu fecho a porta do quarto aqui, tá fazendo o quê? Tô estudando aqui pra prova, vai ter prova no final de semana. Então, pra mim foi de boa lidar com isso. E aí eu não contava também, né, sobre o que eu tava fazendo de marketing. Só contei depois, quando tava virando já, que eu já tava fazendo grana. Entendi. Então, tu acabou, tipo, omitindo de uma forma positiva, né? Tipo assim, cara, não preciso falar com o pessoal, vou me dedicar. Exato. Porque, tipo, eu enxergava uma oportunidade. Até pelo conteúdo que eu via, né? Eu tava diário ali, vendo live, vendo vídeo, fazendo curso. Sim. Talvez a minha família nunca tinha visto isso.
ganhar dinheiro na internet. Nunca tinha visto um conteúdo sobre isso. Isso é muito comum também. Às vezes a pessoa começa, né? E ela fala, pô, minha família não apoia. Mas talvez ela não enxergou a oportunidade. Talvez o pai não enxergou a oportunidade que o filho enxergou e ele tá aplicando. E, cara, é muito natural isso. A gente não pode cobrar dos familiares no início também, cara. Porque pensa da seguinte forma, igual os seus pais, né? Ali, a sua família no interior da Bahia e tal. Pra eles a referência, cara, de quem consegue dar certo é realmente só quem estuda e consegue um emprego bom depois. E o emprego, tipo, empreender é coisa de maluco, entendeu? Sim. Dependendo do lugar que você veio, pelo menos da onde eu vim também, tem muito esse conceito de, cara, não vale a pena você se arriscar, ainda mais um negócio desconhecido, tipo, que a gente não sabe o que é. Então aí tem o desconhecido, né? Que, tipo assim, além de estar fazendo uma coisa que não é tão garantida, eu ainda nem entendo, né? Tipo, tua família nem entende, tá ligado? Então, tipo, não vale a pena querer provar nada pra ninguém, né? No início, principalmente, né? Cara, e tipo assim, eu já tinha meio que furado a bolha antes, né? Porque imagina, pô, minha cidade tem 50 mil habitantes e eu moro a 20 quilômetros do centro da cidade. Eu morava literalmente na roça. Agora imagina, eu fui a única forma de ganhar dinheiro, por exemplo, lá onde eu moro. Você vai plantar uma roça de tomate, pega ali um preço bom, tipo, pô, o quilo de tomate tá 20, 10 reais. Aí você conseguiu acertar, né? Que a gente fala lá. Acertou lá na plantação, ganhou ali 20, 30 mil. Essa é a forma de você fazer grana lá. Sim. E eu já tinha furado a bolha, porque eu fui uma das primeiras pessoas que saiu de lá e, pô, tô na faculdade federal. Entendeu? Então você já tinha meio que despontado do comum. Tipo assim, eu já era meio intrigado. Era diferenciado ali. Realidade, entendeu? Sim. Já tinha meio que furado um pouco a bolha. Sim. E aí o digital foi só mais uma oportunidade que caiu no meu colo e eu abracei. Entendi. Cara, show de bola, mano. E realmente é muito massa. Então a gente já bateu o papo sobre a questão do merecimento, as metas, a mente, né? Em relação à mentalidade de sair do comum, né? De renunciar, a capacidade de gerar ROI, as coisas que você faz, assim por diante. E depois você começa a gerar resultado, né? Como afiliado ali, começou a fazer os R$300 de lucro. E como que foi essa progressão, né? Como que foi a progressão no Google Ads? Pô, fiz X, fui fazendo, depois dupliquei e cresci tanto a ponto que eu falei, enfim, tem que mudar aqui. Como que foi esse processo depois que você começou a gerar resultado já? Então, meu resultado, né? Eu costumo dizer que foi assim, ó, demorou 1 ano pra virar. Porque, tipo, comecei fazendo ali 300, 500, comecei reinvestindo. Então, tipo assim, em dezembro, eu tava fazendo R$3.000. Caramba. E aí eu falei, eu tinha um amigo lá, eu falei, cara, no mês de junho, anota aí, tá? No mês de junho, minha vida vai estar completamente diferente. Eu vou ser um cara irreconhecível. Tu vai olhar pra mim e não vai reconhecer. Ele meio que assim, passou... Não confiou, sabe? Sim. Não, vai dar bom. Tinha uma certa desconfiança na parte dele. Mas aí, beleza. Então, aí tipo, dezembro, né? Janeiro, fevereiro. Quando foi em março, cara, eu comecei a dobrar, né? Dobra da dobra que a gente fala. Tava 3, depois saiu 6 mil. E aí, do nada, eu fiz 16 mil. Caramba. Do nada, né? Do nada. Sim, foi o progresso. Foi duplicando até... Nossa. Então, ali eu fiz, 16 mil. Eu falei, cara, agora virou. Agora deu bom. E aí foi nesse momento que veio a transição. A faculdade voltou presencial. E aí eu voltei pra faculdade. Você tava voando. Tava assim. Aí, cara, imagina assim, ó. Aí, olha que legal, né? Porque quando eu voltei pra faculdade, aí eu já voltei assim, cara, eu realizei o que eu queria. Porque eu queria voltar pra faculdade fazendo R$1.000. R$1.000, cara. E eu já tava fazendo ali, 16 mil. Imagina. E aí, bate um monte de emoção, uma sensação ali, né? As lembranças que eu tinha do cara que começou, que foi pra faculdade, tava lá sem dinheiro, agora eu cheguei, já tava... Isso foi um ano e meio depois? Foi um ano ou um ano e meio depois? Um ano e meio depois. Um ano e meio depois. Isso. Nossa, cara. Quase 2 anos, né? Cara, é um curto espaço de tempo pra gerar tanta coisa. Foi bem rápido. Sim. E aí, cara, como começou a parada do ambiente, né? Porque eu falei, cara, eu tô aqui no digital, agora eu vou me permitir aqui 3 meses. Eu ainda não tava pronto pra, por exemplo, trancar a faculdade. Certo. Eu me permiti 3 meses. Vou viver aqui 3 meses essa experiência, vamos ver se eu vou conseguir conciliar e eu vou tomar minha decisão. E aí, cara, a faculdade é assim, o professor tá dando aula lá, vocês vão se formar e tal, vão começar a ir trabalhar. E aí o celular, quando eu olhava assim, entrava na plataforma, $100. Depois, no final da aula, eu olhava de novo $200. Cara, nossa, cara. O que é isso? Tô vendendo aqui no automático, esse negócio de criar carreira e trabalhar pra alguém não tá dando muito certo, não. Sim. Aí não tá fechando a conta, né? Não tá fechando a conta, né? Então, passava o dia lá na faculdade, conciliava, né? Estudava, fazia as provas e tal. Mantive as notas ali que eu ainda queria, né? Sim. Só que cada vez mais foi plantando a crença. Larga isso daí, vive só de digital. E aí, cara, foi um período assim que pra mim, eu comecei a focar muito mais. Tipo, comecei a ouvir muito mais podcast, comecei a ler muito livro pra me dar coragem, sabe? Eu precisava alimentar a minha coragem de dar certo. E aí, engraçado que, tipo, os meus amigos não acreditavam, né? Falava, eu tô pensando em mudar, tô pensando em ir pra Floripa. E eles, cara, que mentira, para de besteira, tu nem ganha dinheiro na internet. Eles não acreditavam. Eu mostrava o celular, mostrava as vendas, eles não acreditavam. Por quê? Como assim? Tu era lá atrás,
tu era o cara que menos tinha dinheiro, agora tá fazendo 10 mil. Pô, ninguém acredita, né? É. Só que eu já tava nesse processo de fazer vendas. E aí eu consegui manter o meu resultado. Fiz 15 mil, fiz 20 mil, fiz 25 mil. Cara, agora é a hora. E aí, tipo, eu coloquei uma outra meta de novo. Sempre trabalhando com meta, né? Sim. Falei, cara, quero chegar em julho, que ia fechar ali acabar o semestre, né? Os 3 meses. Quero ter 20 mil na conta. Porque se eu tiver. Que você tomar a decisão, né? Que você tomar a decisão. Se eu tiver 20 mil na conta, eu vou embora tranquilo. Eu saio da faculdade tranquilo. E aí, cara, chegou exatamente na data, eu tinha ali, tipo, 20 mil na conta, né? Eu nem contava com plataforma. Era 20, tinha que ser 20 mil no banco. Tava na sua conta mesmo, disponível. No banco, pra fazer o Pix assim pra qualquer hora, pra ficar tranquilo. E aí chegou na data, tinha. Falei, cara, agora tá. Show, cara. Já pedi a Deus, chegou. Agora falta o meu passo de fé. Agora eu realmente preciso. Agora é hora da coragem, né, cara? Agora é hora da coragem. Cara, e aí foi, tipo, mais um período, assim, que as pessoas à sua volta não entendem, né? Então, eu sempre gosto de pensar, tem uma frase, não sei onde eu ouvi, mas é basicamente assim, né? O medo das outras pessoas não precisa ser o seu medo. E naquele momento, as pessoas tinham muito medo. Pô, Edivaldo, mas tu vai sair da faculdade? Tem certeza disso? Não tá sendo muito precipitado? Será que realmente esse é o momento? E aí, cara, naquele momento eu me blindei. Tava naquela pegada, cara, tava ouvindo muito podcast, lendo livro. Sim. Naquele momento eu faria qualquer coisa, assim, porque eu tava com muita coragem, né? E eu falei, cara, esse medo aí é teu, não pertence. Eu vou pra Florianópolis, pô, tenho 20 mil, vou ficar lá, pior das hipóteses, eu fico 3 meses morando na praia, e se eu voltar, vamos supor que eu vim pra Florianópolis e deu tudo errado. Aí, beleza, pô, fiquei 3 meses na praia. Quem já ficou 3 meses na praia que eu conheço? Ninguém. Cara, perfeito. E outra coisa, né? Se der certo, deu muito certo. E se der errado, cara... Cara, e se der errado, eu volto pra mesma situação. Exatamente, é aquela coisa, né? Você saiu do zero, cara. Se der tudo errado, você vai voltar pro zero. Tipo assim, você sabe construir de novo, né? Você aprendeu a pintar quadro, né? Exato. Então, você perdeu o quadro, você pinta de novo o quadro. E tem aquela coisa, né? Se você for, pode dar certo. E se você não for, já deu errado. Já deu errado. Tá ligado? Tipo assim, se você for, pode dar certo, dá errado. Se você não for, já tá errado, tá ligado? Já deu errado. Sim. Então não tem opção de dar certo, né? Então, cara, fala um pouco mais sobre essa questão da coragem, velho, porque eu percebo que é aí que trava, que separa, a galera fala, separa o homem dos meninos, sim, né? Separa o cara que, tipo, que vai mudar de vida e o cara que não vai. Porque na hora e em relação também a esse tempo de decisão, né? Porque, pô, tem gente que não tem muita coisa a perder. Então o cara ali, tipo, foi jovem aprendiz só, ou tinha um trabalho que ganhava pouco. Agora tem gente que tá há 30 anos numa empresa, que já é o gerente de tudo lá dentro, e o cara tem que sair, velho, né? Sim. Essa questão de dar um tempo pra se decidir, o quanto que isso foi importante pra você, o quanto que isso te preparou, e quando você saiu dali, né, pra você tomar coragem, o que foi... Foi só essa questão de, mano, é o seu medo, e outra, é a minha decisão, né? Sim. Tipo, foi a sua decisão, então você não tem que viver a decisão do outro. Mas como que foi esse teu tempo de decisão aí? Esse processo, como que foi? Cara, tem uma passagem na Bíblia, né, que fala assim, seja forte e corajoso. Eu sempre me apeguei muito a isso. E quando nesse momento, né, de transição, eu entendi uma coisa. Independente de quanto de valor tinha na conta. Às vezes teve alguma pessoa que chegou pra mim e falou, cara, mas tu já tinha 20 mil na conta, era de boa. E eu entendi que, independente de qual valor eu tinha, eu poderia ter 50 mil, 100 mil. O meu medo ia ser o mesmo, porque se tratava de mim. E aí, independente, pô, não vai ser a melhor oportunidade. Você sempre vai ter medo, né? Não vai ser sempre, tá tudo alinhado aqui, tá perfeito pra você tomar a decisão. Não tá. E eu, ainda assim, eu tive medo. Pô, vou trancar aqui, mas beleza. Eu vou agir mesmo com medo aqui. Por quê? Era uma decisão consciente. Como eu falei, deu tudo errado, vamos supor. Fiquei 3 meses em Floripa, deu errado, voltei pra casa. O que iria acontecer? Eu iria voltar pra faculdade de novo, tô atrasado 3 semestres, meus amigos estão 3 semestres na minha frente, 1 semestre na minha frente, né? Tá, beleza, eu recupero isso daí, vou continuar estudando. Mas pelo menos eu tentei. Não quero chegar daqui 30 anos e falar, pô, tive uma oportunidade... O quanto de aprendizado, né, cara? Que você teve se deu errado, por exemplo. 3 meses, pô, aprendendo um monte de coisa, indo pra uma outra cidade, um lugar incrível, e voltando. O que eu perdi com isso? Expansão da mente, né? Porque, por exemplo, quando eu saí da Bahia e fui pra Minas Gerais, já deu uma expansão na minha mente. Pô, já tem um mundo novo aqui. Agora imagina mudando de estado de novo. E essa parte que tu falou ali, da questão de tu perder tudo e voltar pra onde tu tava. Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, ó, a pessoa tem R$1.000, por exemplo. Cara, eu tenho medo de perder tudo. Tenho medo de dar errado. Cara, mas olha a situação, já tá dando errado. Eu pensava isso também, pô, minha vida já tá dando errado, então é só um passo de fé agora. Cara, pode ser um pouco agressivo esse ponto de vista que eu vou falar. Só que, tipo assim, do que você comentou agora. Só que quando o cara fala assim, velho, eu tenho R$2.000, é tudo que eu tenho. Se eu perder isso, eu falo, cara, faz o seguinte, joga esse dinheiro fora.
Sabe por quê? Que você vai olhar pra você e vai falar assim, mano, eu não tinha só R$2.000. Porque se você depende de R$2.000 pra ver e se esse dinheiro acabar, cara, tipo, será que você não tem capacidade de fazer mais do que isso? Tipo assim, a pessoa se trava ao sentido de, mano, é tudo que eu tenho. Cara, então tira esse tudo que você tem, que você vai ter que construir. Aí você vai se lapidar. Porque não é sobre a questão do quanto de dinheiro que eu tenho. É sobre a questão da minha capacidade de fazer. É a minha coragem, é o quanto que eu tenho. Porque assim, ó, igual você falou, cara, se eu tivesse 100 mil na conta, ia ser difícil igual. Porque não tem relação com quanto dinheiro você tem relação com a crença que você tem. Sim. A crença de capacidade, a crença de, velho, não pode ser que eu saia de um cara que trabalhava na roça, ganhava R$40 por dia, para ir pra uma capital e ganhar dinheiro na internet. É uma crença confrontante. Tipo assim, velho, eu vou sair da faculdade, eu vou decepcionar as pessoas, eu vou... Então, quando você toma a decisão, aí você foi para um próximo nível. Aí aquele problema já não é mais grande, porque você cresceu, você tá maior que ele agora. Né? Então, quando a pessoa se prende muito, é tipo assim, nossa, é tudo que eu tenho. Cara, não é tudo que você tem. Se isso tá te atrapalhando de ver as outras coisas que você tem, então tira esse dinheiro da frente. Que aí você vai olhar que você tem muitas outras coisas e você tem que se lapidar em muitas coisas pra você conseguir ter a capacidade de multiplicação, né? E de coragem, né, cara? Os 3 segundos de coragem, né, de tomar uma decisão ali. Já viu a parábola lá do cara que comprou o tijolo de ouro? Não, nunca vi. O cara foi juntando dinheiro, guardou dinheiro, comprou um tijolo de ouro. Sim. Aí ele pegou o tijolo de ouro, ele tinha tanto medo de perder o dinheiro dele que ele escondeu no jardim. Aí o vizinho dele tava vendo, quando ele tava cavando o buraco. Aí o vizinho foi lá e roubou o tijolo e colocou uma pedra no lugar. Caramba. Então, tipo, é a mesma serventia que tinha pra ele, né? Tesouro de ouro ou de pedra. Sim. Tinha o mesmo significado. Exato. E até a parábola dos talentos, usando, né? Até a parábola dos talentos do homem que chega na vinha com 3 trabalhadores, deixa um talento com um, 5 talentos com o outro, né? E na verdade, deixa um com um, 3 com o outro e 5, né? E aí, quando ele fala, olha, eu vou ir, quando eu voltar, eu espero que vocês multipliquem. E quando ele volta, o que tinha 5 tem 10, todos eles multiplicaram, e só o que tinha 1 fala, olha, eu sabia que o senhor era um mal, um senhor mau, né? Que pega da onde não tinha e colhe da onde não plantou, e eu deixei enterrado o talento para quando você visse eu devolvesse só o talento. Ele fala, cara, servo mau e infiel, você sabia que eu sou um cara mau assim que pega onde eu não plantei, e por que você não deixou pelo menos com os banqueiros para quem desse juros? Aí ele fala, pega esse que tem e dá pro que tem 10. Aí ele fala, mas o outro já tem 10. Ele fala, não, mas é o que mais tem, a mais será dado, porque ele tem capacidade de multiplicação. Né? E o talento nessa época, inclusive, era 35 quilos de ouro, né? Era uma medida de ouro. Então ele fala, cara, o que tem capacidade de multiplicação, aquele que olha para um talento e sabe multiplicar por 2, que ele não se prende, não se agarra, né, a uma questão financeira, esse cara, pô, ele sabe multiplicar, né? Eu vejo que é muito essa questão quando você começa a crescer, e eu vejo isso muito na tua história, é que você se tornou um novo homem, né? Pô? Você se tornou um cara com novas habilidades, que tem uma caixa de ferramentas maior, né? Você consegue produzir mais coisas. Então, muito mais essa questão do tempo de decisão que você teve. E aí, depois, então, começou a multiplicar esse resultado, e você veio pra Floripa e explodiu. Isso, cara. Tipo, foi bem assim, esse processo de transição. Tinha aquela pressão, né, das pessoas falando, pô, vai dar errado. Tal. Cara, esse medo é teu, não pertence a mim. A vida é minha, então eu assumo o controle. Tô no controle aqui. E aí eu falei, cara, vou... Então, tipo assim, última sexta-feira de aula. Fiz uma prova lá, no sábado comprei a passagem, vou pra Floripa. Já tomei minha decisão, vou ficar 3 meses lá. Sim. Já tinha contratado ali um apartamento, né? 3 meses. Sim. Vim pra Floripa. E aí, cara, quando eu cheguei em Floripa, falei, cara, agora vai. Aí, tipo assim, você tava na emoção, né? Vou, chegou. E agora? Agora vai, agora você vira. Aí você para, né? Você fala, mano... Cara, real, fiz isso mesmo, olha que doido, onde eu tô. Depois aí dá aquele choque, né? Depois de 2 semanas dá um choque assim, pô, agora eu vou ter que me virar. E aí, cara, o que eu fiz? Cheguei em casa e falei, cara, eu tô tranquilo, tô de boa. Eu sei fazer esse negócio, eu sei fazer dinheiro. Eu já dominei aqui esse Google. Cara, entrei em casa, tranquei, de novo, foco total, meu resultado só aumentou. Cresceu muito exponencial. Porque, tipo, eu não cheguei em Floripa e falei, vou dar um rolê em Floripa, vou passear em Floripa. Cara, tava morrendo de medo de dar errado, então só trabalhei, entendeu? Só foquei. Aí cresceu o resultado. Perfeito. E tem aquela matemática pessoal, né? Só pra complementar esse negócio, que você olha e fala assim, cara, eu preciso aumentar os meus custos pra eu ganhar mais dinheiro, né? Então, agora tem mais boleto. Tô precisando. Tipo assim, tem mais boleto pra pagar, não tem como, né, cara? E esse é um ponto também da mudança de ambiente físico, que você percebe, né? Que às vezes, sei lá, quando você morava com sua família, se desse alguma coisa errada, se, sei lá, você não conseguisse produzir dinheiro, você conseguiria voltar, você conseguiria, pedir pra alguém. Agora, quando você tá em outro local, não, tipo, você tem que dar um jeito, sabe? E o dar um jeito envolve lapidar suas próprias habilidades. Não é que você precisa mudar de cidade, todo mundo precisa fazer isso pra virar. Só que é muito importante porque, cara, tem uma expansão gigantesca, né? Expansão de consciência e de conhecimento. Uma coisa interessante também, que tu falou assim, é que, tipo, imagina só, às vezes a pessoa tem medo de tomar uma decisão, nem tanto pelo medo de fracassar, por exemplo. Muitas vezes eu pensava assim, tipo,
E se eu voltar pra minha cidade, por exemplo, e falar que eu fracassei? Cara, tá tudo bem, eu tô me preocupando com o julgamento de outra pessoa, a vida é dela. Pelo menos eu tentei, ela nunca nem saiu daí. Exatamente. Entendeu? Cara, tem uma frase que eu vi do Eike Batista que é a seguinte, que o pessoal, que é bem assim, né? Ele fala, o pessoal me acusa me culpa por ter perdido bilhões. Ele fala, pelo menos eu tive bilhões pra perder. Então, tipo assim, cara, é exatamente esse ponto. Ah, você fracassou, cara, pelo menos eu tentei, aprendi e voltei pra cá, cara. E você ficou travado com medo, né? Você ficou parado por conta de um medo que você criou, né? E você percebe, depois que você supera um medo, depois que você passa por cima de um desafio, você percebe, cara, que era só uma questão mental. E era um bicho que você criou. Tão pequeno, né, sabe? cara? Cara, tem a minha mulher gosta muito de... É só um ponto que eu acho muito louco da gente citar. De Harry Potter, tá ligado? Da série Harry Potter. E aí eu assisti uma vez com ela inteira, acho que 7 filmes, né? E tem um dos filmes, cara, que ele tem um dementador lá, e aí o Harry tá aprendendo lá a destruir o dementador. E aí eles pegam um bicho que é o bicho-papão. E aí o bicho se torna... Sempre que ele solta, o professor lá, ele solta o bicho-papão, ele se torna o teu pior medo. E tipo, só que não é aquilo, tá ligado? É só um bicho aleatório ali que eles têm lá do mundo do Harry Potter. Só que ele se torna o teu pior medo. E aí a galera fica, tipo, pirada com medo, assim, tipo, no filme, sabe? Se torna, sei lá, a avó do cara, se torna... E ele fica desesperado, se torna uma aranha, uma cobra. E é exatamente... Na nossa mente funciona da mesma forma, cara. Não é aquilo. Só que você torna um medo gigantesco, você torna uma preocupação gigantesca por conta de uma questão de crença. E aí, quando você toma uma decisão e supera o medo, você fala, mano, realmente, era só uma coisa que eu criei. Né? É uma coisa que eu criei. E o ambiente influencia muito, né? Você citou muito do quanto que o ambiente ajudou, né? Sim, a superar esse medo, né? Eu blindei totalmente meu ambiente. Hoje as pessoas às vezes perguntam, cara, eu queria mudar meu ambiente. Você muda seu ambiente sozinho, cara. É igual tu falou, pô, escuta podcast, o que tu ouve, o que tu lê, quem que tu tá assistindo. Porque se você deixa as pessoas ao teu lado te influenciar, muitas vezes elas vão te puxar pra baixo. E não que elas estão com maldade. Às vezes ela quer te proteger, inclusive. Pô, quero te proteger pra você não se frustrar lá na frente. Tá sonhando demais. E, tipo, sempre falaram pra mim, né? Tu é sonhador. Sonhador era a minha definição. Todo mundo falava isso, cara, tu é sonhador demais. Para com isso. Ah, você era bem chamado, então. Volta pra casinha. Não, cara, eu quero mais. Exatamente. É legal, né? Que a galera ainda te via como um cara que, tipo, realmente, ele tá sonhando muito, mas pelo menos tá sonhando, né? Tá sonhando. Atrás. Show de bola, cara. Muito bom. E agora, Edivaldo, falando um pouco, cara, sobre como que... Pra conseguir gerar resultado, não tem como você gerar resultado, cara, sem ações, né? Sem fazer as coisas. Sim. Hoje em dia, e no início também, como que você conseguiu organizar bem a sua rotina e como que você sempre foi em relação à produtividade? Você se considera um cara produtivo naquilo que você quer fazer? Ou você tem algumas dificuldades com isso? Quais são as dificuldades e como que você faz para superar essas dificuldades? Para conseguir trabalhar e ter produtividade naquilo que você faz? Cara, eu acho que, primeiro, assim, você tem uma meta clara, né? Do que você quer. Então, quando eu comecei lá, eu tinha a minha meta de R$1.000. Então, beleza. O que eu preciso fazer para chegar nos R$1.000? Eu vou estudar todo dia? Vou estudar todo dia. É isso que precisa? Então, eu vou fazer. Ótimo. Então, nessa parte, eu sempre fui, assim, muito bom. Questão de rotina. Tem que estudar todo dia. Não importa, é 1 hora todo dia? Estuda 1 hora todo dia. Mas faz. Final de semana, eu consigo estudar mais. Então, era o meu bloco ali, 4 horas de estudo. Sábado e domingo. Eu não negociava. Então, tipo, eu não negociava comigo nisso. Perfeito. É a minha rotina, eu preciso cumprir. Porque se eu quero um resultado X, né? Eu preciso me dedicar para isso. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu percebo... O que eu percebo, né? Às vezes a pessoa, ela ganha R$3.000, CLT. Beleza. Se a gente dividir R$3.000 pela quantidade de horas que ela trabalha, né? Ela vai ter ali um valor X por hora. Tipo, sim, 20 horas, vamos supor. E às vezes no digital, ela consegue fazer R$1.000 em um mês. E aí, vamos fazer, tipo assim, ó, estudou 1 hora por dia, durante 30 dias. Se ela dividir esses R$1.000 pela quantidade de horas que ela trabalhou no digital, ela conseguiu ganhar mais dinheiro. A hora dele foi mais valorizada, entendeu? Perfeito. Então, às vezes, a pessoa não faz muito bem essa conta, né? E eu, por ter vindo de uma realidade, preciso trabalhar 10 horas, 8 horas para ganhar R$40, por que eu não vou me dedicar aqui 1 hora, se essa 1 hora pode me gerar R$100? Entendeu? Perfeito. Então, essa percepção de rotina mesmo. Pô, vai fazer, vai ter que fazer. E vai com medo, vai fazer, vai ser ruim, inclusive. Às vezes a pessoa se compara muito, né? Pô, vai se comparar com um cara que tá fazendo R$100.000. A estrutura dele é diferente. Vai ver um vídeo na internet do cara, o cara tem um estúdio bacana, um microfone bacana, câmera bacana. Exato. E no início você não vai ter isso, né? Mas você vai ter que fazer do jeito que você tem. Então... Você começou a ler o livro agora, né? Você se comparar com o cara que tá no capítulo 50 já, sim, né? O cara não tem tá lá como, na frente. Né? Tá se comparando com a versão 50 vezes melhorada de alguém. Exatamente. É injusto com você, né? E hoje eu percebi isso. E quando esse cara começou, né? Como que ele era? Quando começou, sim. Exatamente, perfeito. Cara, sobre esse cálculo de hora, muito bacana de citar isso, porque...
tem muito esse ponto, né? De que, cara, o quanto que é uma hora estudando algo que pode me gerar escala? Quanto que isso impacta? Porque se você pegar o salário mínimo, cara, que eu acho que hoje é 1.518, né? Pegar o salário mínimo e dividir por 30 dias, você vai ter, acho que R$56, algo assim, 52. Se você dividir isso por 8 horas, você tá falando de R$6,30. Ou seja, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia e ela ganha um salário mínimo, o que não é muito, infelizmente, muito diferente no nosso país, muitas pessoas estão numa situação assim. Cara, você tá falando de você fazer R$6 por hora. Se eu pego, por exemplo, 1 hora a mais no meu dia, então eu trabalhei 8 horas, e uma hora eu vou estudar. Só que essa 1 hora estudando, ela vai me fazer aplicar algo que depois pode me fazer ganhar mais R$1.000 em um mês. Então, cara, 1 hora que eu fiquei aqui estudando me gerou uma outra fonte de renda que me faz ganhar mais R$1.000 no mês. Ou seja, essa hora estudando me rendeu R$30 por hora. Sendo que quando eu trabalhando, eu ganho R$6 por hora. Sim. Então, olha como que é exponencial, né, o negócio. Quando você faz esse cálculo, é muito interessante você tocar nesse ponto. Cara, eu lembrei disso, sabe por quê? Porque teve uma época quando eu tava na faculdade, né? Que aconteceu exatamente isso. Eu tive uma oportunidade de estágio. Sim. Que eu iria ganhar R$500 por mês, trabalhando 20 horas por semana. Entendeu? Tipo, e aí eu fiz a conta. Falei, cara, essa hora aqui tá muito barata. Um meio turno ali, Oi? Um meio turno. Meio turno, isso. Período lá, umas 4 horas ali por dia, né? Pra fazer 20 horas na semana, no final do mês eu ia ganhar R$500. Só que, tipo, era, todo dia, né? Sim. E aí eu fiz a conta. Falei, cara, se eu pegar essas 20 horas por semana e eu me dedicar ao digital, é impossível, assim, na minha cabeça, é impossível que eu não consiga fazer mais de R$500. E mesmo que eu não faça, se eu faça só R$500, ainda assim eu tô evoluindo. Essas horas lá na frente, né, vão ser muito bem mais remuneradas. Com certeza. Então, naquele momento, foi uma renúncia, por exemplo. Eu tava, eu queria os R$500, mas eu entendi que focar em mim essas horas, né, eu iria me levar a um resultado. E principalmente, cara, a questão do comprometimento. Porque eu me comprometi comigo nesse aspecto. Porque se eu tivesse fechado, por exemplo, o contrato lá do estágio, independente do que acontecesse, choveu, caiu um terremoto. Todo dia, 2 horas da tarde, eu ia estar batendo lá na porta do escritório do professor, né? Pra fazer o estágio. Sim. Porque eu me comprometi com ele. Então eu falei, cara, eu preciso me comprometer e eu vou me comprometer comigo. Então essas horas não vai ter renúncia, eu não vou negociar comigo. Eu vou sentar essas 2 horas que eu tenho e eu vou me dedicar. Perfeito. E aí, o que eu fazia, por exemplo, ó, eu tinha a rotina de faculdade, né? Faculdade terminava ali, tipo, 7 da noite, beleza? 7 da noite. Aí eu pegava 1 hora, ia correr, colocava um podcast. Chegava em casa 8 horas. Aí eu começava, de 8 às 10, eu estudava pra provas, né? Trabalho ali da faculdade. Sim. Depois das 10, eu lia um livro, 1 hora de leitura. E aí, 11 horas, né? 11 horas até 1 da manhã, eu trabalhava com marketing digital. Tipo, nesse período que eu tava na faculdade e no digital. Conciliando. Nos 3 meses, entendeu? Então, durante esses 3 meses, minha rotina foi essa. Cara, eu cheguei, assim, muito cansado, porque eu, tipo, dormia literalmente 2 da manhã, acordava 7 da manhã. Eu imagino. Foi uma rotina, assim, muito louca, de 3 meses. Mas hoje eu olho pra trás e falo, cara, eu era muito maluco, assim. Eu tenho uma vontade muito grande. Só que dessa questão, né? Pode concluir, mas essa questão que... Quando você tá no ímpeto de fazer, cara, você não olha pra muitos desafios, né? Sim, mas é uma coisa boa, porque, tipo assim, hoje, quando eu quero fazer uma coisa que parece ser muito grande, né? Muito desafiador, aí eu olho pra minha trajetória. Quais foram os pontos ali que, em algum momento, eu fui um cara, assim, que eu falei, pô, eu sou muito foda, eu consegui fazer essa parada. Então, eu olho pras pequenas vitórias, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, quer fazer R$5.000. Cara, tem pessoas que são... graduadas, né? Já fez mestrado, doutorado, chega pra mim e fala, cara, eu não consigo fazer uma venda na internet. Cara, como assim? Tu fez 10 anos de faculdade, tu tem um monte de diploma, isso daqui é fichinha. Olha pra tuas vitórias na tua jornada. Sim. Uma venda vai ser uma coisa pequena pra tu destravar. Exato. E é muito essa questão, né, cara? O digital, talvez, ele tenha um desafio grande, eu digo pra algumas pessoas maior do que outros, por conta de que você não tem ninguém te cobrando. Sabe? Tipo, às vezes você é muito acostumado, pô, beleza, eu tô 8 horas lá, eu chego no trabalho na hora toda hora. Só que eu tenho alguém que vai me prestar conta, cara. Só que daí quando é pra mim, tipo, quando é pra você mesmo, ninguém vai bater na tua porta e falar, fulano, tem que acordar agora pra ir trabalhar. Não é assim. É você com você mesmo, né, cara? Então tem muita gente, inclusive, que quando às vezes deixa o trabalho pra se dedicar ao digital, cara, você precisa ter uma rotina organizada, não é porque você tá trabalhando em casa, sabe, essa ideia também, acho que é bom até tu falar um pouco de como você lidou com isso, essa ideia de, não, no digital eu tenho liberdade, né, eu sou liberdade digital, cara, você tem liberdade, mas tem muitas responsabilidades. Não liberdade digital não é ausência de responsabilidade. Né? Exatamente. Como que você lidou muito com isso, cara, essa questão de, pô, eu tô livre agora, tô em Floripa, tô livre agora tô ganhando dinheiro. Sim. E minhas responsabilidades, como que eu lido, como você conciliou bastante isso?
Cara, pra mim foi de boa. Porque, tipo, quando eu cheguei, eu fiquei bem focado, assim. Falei, cara, Sim. eu preciso fazer mais grana aqui. Então, pra mim, foi muito tranquilo essa questão de trabalhar mesmo. Eu sentava de manhã, trabalhava e, tipo... Tinha seus horários, né? Tinha meus horários. Tipo assim, não... Primeira coisa que eu coloquei lá, né? Cheguei em Floripa. Pô, agora eu não quero ficar acordando mais cedo, não. Porque, tipo, lá em Minas tava um frio do caramba, inverno. E aí eu acordava muito cedo pra ir pra faculdade. Sim. Pá, beleza, agora eu vou acordar um horário de boa aqui. Então, nunca fui muito... Pô, vou acordar às 6 da manhã agora. Agora eu tava de boa. Então eu acordava 8 horas, tinha ali minha rotina, ia pra academia. Só que quando eu chegava em casa, cara, 10 horas eu preciso subir campanha. Beleza, então eu vou trabalhar das 10 ao meio-dia. 3 da tarde preciso fazer uma coisa? Então tá, 3 da tarde até 6 da tarde eu vou cumprir minha rotina aqui. Então sempre fui muito bom nessa parte de rotina, disciplina, né? De fazer todo dia. Pra mim foi bem tranquilo essa parte. Ótimo, show. Cara, eu acredito também que a principal forma de você conseguir se manter disciplinado ali com a sua rotina de trabalho, mais desfrutando da liberdade, né? Porque assim, você falou, cara, eu não quero mais ficar acordando tão cedo. E essa é a questão, cara, você conquistou essa liberdade, entendeu? Você pode escolher agora. Porque antes, quando você não tinha escolha, você tava acordando, sei lá, 6 da manhã, 5 da manhã, dormindo tarde, porque você não tinha outra opção. Agora que você conquistou essa liberdade, você pode. Só que você negociar demais muitas coisas podem te levar à ruína, cara. Né? Tipo, você começar, não, aí eu vou trabalhar, não, mas aí eu vou visitar fulano, eu vou na casa de tal, eu vou, sei lá, eu vou viajar, né? Pessoas que começam a antecipações, né, cara? Isso é bem complicado. Agora começa a antecipar muito, comecei a ganhar grana, saí do trabalho, eu vou viajar, vou fazer um monte de coisa. Cara, calma, né? Que agora você tem, tipo assim, antes no dia 5 iria cair o dinheiro na tua conta, agora não cai mais. Né? Agora é você que faz o dinheiro. Se não se aprumar em relação a isso, né? Que o pessoal falando de São Paulo. Então, se aprumar, não funciona. Mas é isso, cara. Show de bola a forma como você lidou. Tem mais algum ponto que você gostaria de falar sobre isso? De como que você alinhou a sua rotina com o processo ou não? Não, acho que tá tranquilo, assim. Mais isso mesmo. Mais a questão ali de ter os seus horários, ter os seus... o seu ponto. E nesse projeto, cara, eu acredito no seu projeto, depois que você começou a gerar resultado, eu creio que tenha tido alguns momentos de altos e baixos, né? Natural. Tipo, pô, meses que tive muito resultado e muito lucro, e meses que eu tive... nada de lucro, nada de resultado. Como que você se mantém motivado e se mantém fazendo mesmo tendo meses muito ruins, assim? Cara, acontecendo. Sim, porque é empreendedorismo, né? Sim. Pode acontecer. Exatamente. Empreender é isso, né? Não é só um momento de desfrute ali, coisas boas. Às vezes você vai ter uma semana ruim, um mês ruim, mas o que eu aprendi depois desses anos aqui no digital, né? Que um mês ruim não define o seu ano. Às vezes você passou um mês ruim, 6 meses ruim, mas quando... O digital ele tem isso, né? Dá um resultado exponencial. Um mês muito bom paga todo ano o ruim que você teve. Então eu fico muito tranquilo em relação a isso. Perfeito. A fase ruim ela vai passar. Não importa se vai ser uma semana ruim, um mês ruim, mas vai passar. E depois vai vir a onda boa de novo. Ótimo. E tem muita... O pessoal fala também, né, sobre a questão de virar meu jogo, né? Pô, virou meu jogo em tal data. Aí você fala, por que virou o jogo em tal data? Cara, porque foi lá, comecei a fazer 10 mil por mês. Só que, cara... Eu acho um pouco complicado, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre isso, que na minha opinião, o virar o jogo não tem muita relação com o financeiro, tem relação com o mental completamente. Porque se virou o jogo agora eu fiz 10 mil, só que no mês que vem eu fiz 2 mil. Então, quer dizer que eu desvirei o jogo, tá ligado? Então, pô, virar o jogo tem muita relação com o mental, com tipo assim, mano, eu sei fazer, eu tô executando, eu sei o que eu preciso fazer todo dia, eu tô fazendo e girei resultado aqui. Porque senão você não consegue se manter fazendo nada, porque se um mês foi muito bom e outro mês foi ruim, se você, isso eu acho que, tipo, talvez analisar, se você analisa só o financeiro, muitas vezes, você se frustra, né? Porque é exatamente isso. Um mês estava muito bom, fiz 10, no outro mês eu fiz 2. Mas sobre você evoluiu durante esse período? Você continuou estudando, aprendeu uma habilidade nova? Tá crescendo? Você sente que você tá crescendo como pessoa mesmo? Porque o resultado financeiro vai ser inevitável, vai acontecer. Perfeito, é consequência, né? E muitas vezes no digital as pessoas não conseguem entender muito bem isso, né? Pô, comecei aqui, tive um mês muito ruim, cara, isso aqui não é pra mim, desisto. Às vezes você tomou um bloqueio, perdeu lá suas contas, cara, isso aqui não dá certo. E aí já desiste do marketing muito rápido, né? Perfeito. E é um pouco incoerente, né, cara? Porque às vezes o cara que desistiu um mês é o cara que tá 10 anos ganhando a mesma coisa, né? E, cara, e isso também, tipo assim, ó, que a pessoa às vezes ela vem pro digital e ela só pensa no bônus, né? E ela esquece que vai ter o ônus também. Sim. Mas na tua vida, no dia a dia, tu também tem o ônus. Às vezes tu tá acordando 5 da manhã pra pegar ônibus, isso também é cansativo. Tomar um bloqueio no Google é chato, mas pegar um ônibus 5 da manhã também é chato. Aí você tem que ponderar, né? O que pesa mais? Qual dos dois é mais difícil? Os dois são difíceis, né? Escolha é tão difícil. Escolha é tão difícil. É exatamente esse ponto. E, cara,
qual é a principal e melhor dica que você poderia dar para alguém que está começando agora no digital, principalmente como afiliado? Né? Mas a pessoa que está começando agora no digital, qual a melhor dica que você daria para alguém e o que realmente você acredita que é importante e crucial para alguém ter sucesso num negócio assim? Cara, no digital, eu acho que assim, ó, você tem que entender que você tem muitas oportunidades de ganhar dinheiro. Você consegue ganhar dinheiro de várias formas, várias estratégias. Só que você só vai realmente fazer uma grana ali naquela que você focar. E é você abraçar aquilo mesmo. E casar com aquilo, sabe? Tipo, se eu quero o Google Ads na gringa, por exemplo, que é o que a gente faz, né? Vou focar nisso, então. Então, não importa se tem uma pessoa ganhando dinheiro lá com PLS, se tem alguém ganhando dinheiro no Instagram, eu tampo meu olho para aquilo, não quero saber. Eu vou focar aqui. Foco, direção, né? Saber onde você quer chegar. Porque o resultado em si, o resultado financeiro, 10 mil por mês. Tem várias formas de chegar no resultado financeiro. E se você escolheu um caminho e se você segue ele, o resultado vai ser muito mais rápido, né? Sim, o como é indiferente, né? O que importa é o seu objetivo. Então, o ponto principal é o foco, que você falaria, para quem tá começando. Foco é uma parada. Fechou. Então, o cara ter foco, você acredita que esse é o principal ponto? Tem mais algum ponto que você fala, cara, isso aqui é crucial para qualquer cara que quer ter resultado? Começou agora, o que ele deve fazer? Cara, eu acho que para mim é muito mais simples você aprender com quem já tá fazendo o caminho, sabe? Imagina o seguinte, você tá perdido numa mata. A mata amazônica, Amazônia. Aí você vai abrir o seu próprio caminho ou você vai trilhar o caminho que já tá aberto lá. Porque alguém já passou por aquilo. Se alguém já fez o caminho, é muito mais fácil você pegar na mão dessa pessoa e ir com ela. Hoje eu vejo que muitas pessoas, né, começam no digital e muitas vezes chegam assim e falam, pô, eu tô aqui negativo, tô 2 mil, 3 mil negativo. E aí quando a gente vai estudar de fato por que ela ficou negativo, é porque ela ficou tentando muito tempo sozinha. E aí imagina, né, eu investi ali 3 mil, fiquei negativo. Às vezes um treinamento de 397, 497, 997 já te economizaria muito mais tempo e muito mais dinheiro. Sim. Só que eu entendo o iniciante, porque no início eu também pensava assim, vou tentar sozinho, Parece que é o ego, né? O orgulho, vou fazer isso aqui dar certo sozinho. É difícil, então, né? o orgulho, às vezes, te atrapalha, né? Então, quanto menos orgulhoso você é, e você entender que já tem alguém que fez o caminho, que essa pessoa pode te ensinar, que vai ser muito mais rápido, abraça e vai com ela, que é muito mais tranquilo. Perfeito. Então, foco, primeiro ponto. Segundo ponto, ter mentores. Então, Sim, ter mentores. Ter algum mentor que consegue te... E, cara, uma coisa que a gente poderia comentar é que a gente percebe que com o passar do tempo, quando você começa a ganhar dinheiro e prosperar no geral, né? E crescer no geral, você começa a dar muito valor a conhecimento, né? Muito valor. E no começo a gente não dá. Né, cara? Porque a gente não é treinado a dar valor, né? A pagar por uma pessoa que já fez. Sim. Só que você abrevia o teu caminho infinitamente, cara. Tipo, o que você ia percorrer por um ano, você percorre em um mês. Cara, porque você tem um mapa, né? Sim. Você tem um mapa. E uma coisa interessante, né? O digital é assim, um mercado muito, muito próspero e tem muitas pessoas boas que realmente ensinam. Por exemplo, a gente vamos supor que você quer aprender a vender loja na tua cidade. Vender loja não, vender roupa na tua cidade. Então, aí tu vai no dono de uma loja lá. Será que esse cara vai te dar uma consultoria ali de 1 hora, por exemplo? Dificilmente ele vai fazer isso. Sim. Ou vai colocar mais um concorrente com ele? No digital não, cara. No digital a gente vai saber, a pessoa vai entrar, vai aplicar ali muitas vezes a mesma estratégia, mas tem um monte de conteúdo gratuito, live, YouTube, próprio treinamento, né? Que já vai facilitar o caminho da pessoa. Perfeito, exatamente. E no digital, cara, é um mar infinito de coisas, né? Então, a galera... Uma coisa que o pessoal faz muito mas se o cara tá tendo resultado nisso, por que ele tá ensinando? Cara... Você que é muito escasso, você acredita que conhecimento é tipo, eu tenho que guardar o conhecimento pra mim, velho. Tipo, qual é esse pensamento, sabe? Se eu gerei resultado com isso e eu sei que é replicável, por que eu deveria guardar só pra mim? Eu seria arrogante, né? Pensamento de escassez, muitas vezes, né? Você entender, cara, não é porque você tá ensinando alguém porque o seu resultado vai diminuir. Pelo contrário. Você vai crescer, aquela pessoa vai crescer e muitas vezes te motiva muito mais. Porque se eu tenho uma estratégia e eu compartilhei ali com 10 pessoas, 100 pessoas, e elas começaram a aplicar, eu preciso evoluir agora. Eu preciso aprender uma coisa diferente. Exato. Pra eu crescer o meu resultado também. Perfeito, cara. E já entrando nesse ponto aqui, que a galera entra em crenças que o pessoal tem quando descobre o mercado... A vencedora de todas, cara, é a questão do saturado, né? Nossa, o mercado saturado agora porque tem muita gente fazendo. Caraca, comenta um pouco sobre isso, cara. Como que você lida com o pessoal que vem assim? Cara, 2019 eu tive o meu primeiro contato com o mercado de afiliados, né? E já tinha esse burburinho, o mercado tá saturado. Já tinha, né? 2021, quando eu voltei realmente focar, já tinha esse burburinho. Mesma coisa. E olha só, né? Que legal. O mercado, ele cresce como um todo. Se a gente analisar, por exemplo, 2021, quando a gente começou, 2021 não tinha lá uma estratégia, tipo, vender com display, né? Lá no Google, né? No YouTube. Beleza. Quando surgiu essa estratégia, o mercado, ele cresceu. Todo mundo começou a aplicar. Sofisticou, né? Dinheiro. Exato. Aí, por exemplo, gringa, né? Quando eu comecei, não tinha gringa. Era só vender no Brasil. Era Hotmart, Monetize, era aquilo. E aí, depois surgiu a gringa. Então, começou lá, ClickBank, BuyGoods.
um monte de plataforma. O mercado, ele cresceu. Aquela pessoa que estava em 2021 e ela desistiu porque o mercado está saturado, ela não surfou essa onda de vender na gringa, por exemplo. Exato. O mercado, ele se expande. Quanto mais você estuda e você vê que tem muita oportunidade. Ainda hoje, né? O mercado, ele tem muita oportunidade, muita possibilidade. Sim. Muita É um pouco incoerente também, né, cara? Porque assim, o pessoal coloca a saturação, né? Como, meu Deus, saturado vender Google Ads, saturado fazer Facebook Ads ou qualquer outra estratégia. Porque tem muita gente. Só que, cara, a questão é que o mercado tá em constante evolução. Sim. Você tem que ter medo da saturação quando você não evolui também. Se você não evolui, beleza. Você tem que ter medo porque o que você fazia lá em 2019 não funciona mais hoje. Então, o mercado se sofistica, mas em tudo é assim, cara. Em qualquer negócio. Vai tentar fazer um negócio físico, por exemplo. Vai ver se funciona fazer o que o pessoal fazia em 2010, sabe? Nunca que funciona. São estratégias ultrapassadas. Vai fazer panfleto no negócio físico, você vai funcionar. O cara que investe R$1.000 em anúncio por um negócio físico, ele gera 10 vezes mais resultado que o cara que faz panfleto, que investe 10 mil em panfleto, sabe? Então, só sofisticou. E às vezes a pessoa também não entende, né? Que o mercado, ele cresce como um todo. Por exemplo, cara, um ano atrás, o meu consumo de produto pela internet era muito menor. Então, tipo, hoje eu compro muito mais coisas. Comida, roupa. E são mais produtos também, né? Sim, a gente compra tudo. Então, o mercado, ele cresce. Surge muita oportunidade. Cara, por exemplo, coisa pra casa, velho. Antigamente, sei lá, você tinha um aspirador de pó, era muito top. Hoje você compra um robô que aspira sozinho, tá ligado? E você compra pela internet. E você compra pela internet. Então, tipo assim, sofisticou o mercado, né? Sofistica. A questão é que o pessoal fica com medo. Na verdade, é mais uma justificativa do porquê que eu não tenho resultado, né? Essa é boa também, né? Porque às vezes a pessoa precisa justificar, muitas vezes, por que ela não toma ação. Cara, é muito mais... Imagina o seguinte, ó. É muito mais fácil chegar, por exemplo, pra esposa e falar: eu não vou começar porque tá saturado, eu não vou começar porque isso não funciona, eu não vou começar porque só ganha dinheiro quem vende curso, do que ela chegar e falar: cara, eu não dou conta de estudar. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo. Eu tenho medo de começar e dar errado, perder R$1.000. Eu tenho medo de não ter disciplina pra fazer dar certo. Então, às vezes, a gente precisa de uma justificativa pra não fazer o que tem que ser feito. Exato, pra não colocar sobre nós a culpa, né? A pressão, né? E outra coisa, quando você começa a crescer, você começa já a entender muito sobre autorresponsabilidade. É o assunto que vem à tona sempre que você começa a ler livros, qualquer coisa, né? Caraca. Ser autorresponsável. Então, tipo assim, velho, não é responsabilidade do outro. Por mais que não deu certo por culpa do outro. Tá, eu comprei um treinamento, o cara me passou a perna. Tá, velho, a culpa foi minha que confiei num cara bobo. Exatamente, cara. Eu não olhei para um mentor que era parecido com os meus princípios, sabe? Então, quando você se responsabiliza por tudo, a solução de tudo está na tua mão. E aquilo que você não consegue resolver não é problema seu. Isso é engraçado também de falar que, tipo assim, ó, às vezes a pessoa pensa, né? Porque ela comprou um curso e não deu certo, ela vai dar justificativa. Não, porque eu já comprei um curso e não deu certo, então não tento mais. Cara, o meu primeiro curso que eu comprei, eu assisti, mas eu falei: cara, eu não gostei desse Sim. curso. E eu nunca mais abri ele. Mas eu não vou deixar o meu resultado, a minha vida, depender de um curso que eu comprei e foi ruim. Não, vou comprar outro. Deve ter alguém ensinando um curso bom pra eu conseguir aprender. Pô, será que seu sonho é desse tamanho, né? Tipo, de um primeiro curso... E isso, vou deixar a responsabilidade pela minha vida na mão de outra pessoa? Cara, tu comentou muito sobre a questão da sofisticação e do mercado, né? E você entrou já ali no mercado da gringa, o mercado internacional de vendas em dólar. Como que essa estratégia de vendas em dólar impactou no seu faturamento? E hoje ela é a principal coisa que você foca ou não? Como que tem sido a sua operação como afiliado nessa estratégia em si? Quanto você tem já de resultado com isso? Cara, a gringa foi o que realmente mudou meu jogo. Porque quando eu comecei, eu tava fazendo no Brasil, né? E aí eu não tava tendo resultado, lucro, assim. E aí começou a despontar. A galera começou a descobrir a gringa, começou a fazer venda na gringa, um monte de gente falando sobre isso. Cara, eu também preciso fazer isso. E aí eu comecei a fazer vendas. E aí foi onde realmente o meu resultado começou a aumentar. Comecei a ter lucro, fazer 3 mil ali, eu já tava focado na gringa. Sim. Então eu parei de fazer Brasil, foquei na gringa. Aí os meus 10 mil, 20 mil, 30 mil. Foi tudo com gringa já? Foi tudo com gringa. Quando você foi pra faculdade, já era gringa? Já era gringa. Nossa. Já era gringa. O Brasil eu fiz assim, mais ou menos uns 4 meses ali no início. Mas depois foi só gringa. Então hoje também, eu só focado assim em vendas na gringa, ganhando em dólar, né? Porque vários pontos, né? Pra você vender na gringa, por exemplo, você vai pensar: pô, é um mercado muito maior, não tô restrito só no Brasil, posso vender em vários países do mundo. A questão da moeda também, né? Pô, o dólar tá quase, bateu R$6 praticamente. Muito forte. Então você ganha nesse fator. E também a questão do poder aquisitivo, né? Você vai vender um produto para um americano, é muito mais simples você vender um produto lá de $300 do que muitas vezes você vender um produto de R$300 aqui no Brasil. A questão do peso financeiro, né? Uns R$300 aqui no Brasil é quase 20% do salário mínimo. Então, o poder de compra do brasileiro acaba sendo menor. E aí, na gringa, você ganha com isso. Sim, é uma moeda muito mais forte, né? E quando converte para nós, é absurdamente melhor. O poder de compra das pessoas na gringa é muito mais alto também. Então, é uma venda mais fácil. Perfeito. E, cara, qual foi as principais diferenças que você percebeu quando você saiu do Brasil para gringa? O que você percebeu de maior diferença e como que você superou elas para ter resultado?
Cara, eu gostei muito, assim, do fato... Comissão em dólar ajudou muito. Então, no início, por exemplo, eu não tinha... Como eu tava lá no meu início, né? Eu não tinha tanta verba para investir. Perfeito. Então, eu comecei a enxergar as brechas que existiam. Então, por exemplo, a gente vai vender lá na gringa um produto fundo de funil, né? Que tem um nome específico. Então, eu tô anunciando ali para a pessoa que está interessada. Só que muitas vezes eu não tinha dinheiro suficiente para já começar nos Estados Unidos. Sim. Então, eu vou seguir aqui um outro caminho. O que eu posso fazer? Então, eu comecei a pegar ali um produto digital, que eu consigo vender para qualquer lugar do mundo. E aí, eu fui fazer uma campanha lá na Alemanha, né? Na época não tinha muita gente falando sobre isso. Ah, pega o produto aí e vende na Alemanha. Hoje já tá bem diversificado, né? Você foi saindo um pouco ali do óbvio. Do óbvio. E eu falei, cara, se a pessoa está pesquisando o produto, independente se ela tá na Alemanha ou ela tá na Itália, ela tem interesse em comprar. Sim. Então eu vou anunciar aqui. E aí deu certo, fiz vendas, comecei a fazer vendas. Então, fugir um pouco da manada ali, né, que a galera tava fazendo. Sim. Me permitiu o quê? Começar a criar caixa. Porque aí eu comecei a fazer uma venda com mais lucro, fui alimentando meu caixa, chegou um momento que eu conseguia pegar um produto concorrido nos Estados Unidos, por exemplo, e fazer uma venda nos Estados Unidos. Então isso foi uma brecha ali no sistema, né? Sim. Conseguiu melhorar o meu resultado. Show de bola. Então, pegar produtos que são muito óbvios e anunciar em países aleatórios. Realmente, cara, isso é uma baita estratégia. E tem produtos, inclusive, que não são nem buscados nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Assim, é muito difícil, na verdade, né? Mas tem produtos que são feitos exclusivos para outros lugares, né? Quando você entende ali o poder da gringa, né? Não só a questão de vender um produto da ClickBank, por exemplo, que já funciona muito bem. Inclusive, você pegar um produto digital ou um produto físico e anunciar para outros países ali da Europa, já vai funcionar. Mas quando você pega também uma plataforma diferente, muitas vezes, tipo, tem lá uma Smart ADV, que é uma plataforma que também tem produtos ali físicos digitais, né? E é uma plataforma que ela é focada na Europa. Então, você vai pegar um produto físico específico, vender na Dinamarca, que é um país europeu ali que compra bem. Então, você vai conseguir destacar e fazer vendas. E também é uma economia muito, muito boa, né? Tipo, na Europa no geral. Então, tipo, a galera paga muito mais tranquilamente, né? Uma coisa que eu fiz lá atrás, cara, tipo assim, a galera não falava muito, né? Tipo, testa aí em qual país que eu vou testar. Então, eu ia lá e pesquisava quais são os países mais ricos do mundo, né? Que tinham poder aquisitivo mais alto. E aí, eu pegava a lista, os 20 top ali, e falei, cara, é possível que eu não faça uma venda na Noruega. Olha o PIB aqui desse país, olha a qualidade de vida da pessoa. Pois é. E aí, eu anunciava e dava certo. Exatamente. E tem inúmeras plataformas, tanto europeias quanto até alemãs, né? A Digistore, por exemplo, inclusive, acho que a sede dela é na Alemanha ali. Na Alemanha. E, tipo, é ampla demais, né, cara? Tem... o primeiro produto que eu vendi, por exemplo, foi digital. E depois eu vendi muito produtos assim, que eram focados tipo, na Alemanha também, cara. Que tipo, era muita busca pra lá. E você percebia que era um CPC barato, né? Era um custo por clique muito barato. Então, realmente, essa questão de olhar de uma forma um pouco diferente do óbvio também é importante. Daí o pessoal vem com uma outra pira, né? Então, só se eu fazer o diferente é o que gera resultado? Não. Não é, né, cara? Não é, tipo assim, se eu consigo encontrar alguma coisa que me faz ficar diferenciado dos outros, maravilha. Agora, se, pô, não é isso, né? O arroz com feijão é sempre que funciona mais. Isso parece muito clichê, cara, e é complicado falar sobre isso. Porque sempre que você fala de qualquer processo, você fala que é só continuar fazendo simples, tem uma dificuldade grande, né? Você percebe isso também? O mercado, ele tem uma dicotomia sempre, né? Ou é isso ou é isso. A pessoa, tipo, se eu falar assim, ó, se você pegar um produto e vender na Europa, você vai conseguir ter lucro. Aí ela pensa, então nos Estados Unidos não dá certo. Não falei isso. Eu só falei que tem um caminho aqui. Você precisa entender qual caminho melhor se adequa a você, a sua realidade hoje. Porque talvez você hoje não tem, tipo, 5 mil reais para investir em anúncio. Tá, mas o que você consegue fazer dentro das suas possibilidades com 500 reais? Vai ser um pouco mais demorado? Talvez. Mas o que eu percebo também, né? Às vezes a pessoa, ela começa, ela é iniciante, ela tem pouco caixa para investir, e ela já quer ter um resultado de peixe grande. Sim. E ela não entende que ela vai passar por esse processo ainda de construção. E que ela vai precisar se adaptar àquela realidade que ela tem. Exatamente. Então tem uma ansiedade muito rápida para ter um resultado grande, né? Exato. E às vezes a pessoa começa fazendo algo simples e ela já quer ir, como você bem comentou, né? A pessoa já quer ir pro complexo, ela já quer ir... Porque é aquilo lá que dá muito dinheiro. Porque ninguém gosta de ser pequeno, tipo... Cara. Muitas vezes o iniciante, a palavra iniciante, parece que é até um preconceito. Você fala, pô, mas você é iniciante. O cara é iniciante, Eu não quero ser iniciante, eu quero ser avançado. Mas nesse momento você é iniciante. Exato, cara. Só que quando você vai crescendo também, mentalmente falando, você começa a perceber que é muito bom estar numa mesa onde você é o iniciante.
sabe? Sim. Porque, cara, você tá num campo de aprendizado. Quando você é o que mais sabe da mesa, você não tem muito a aprender. Porque você é o que mais sabe, você é o que tá ali como mentor, como alguém que vai ensinar os outros. E aí você fala demais, né? Agora, a Bíblia fala, né, que até o tolo, quando se cala, se tem por sábio. Então, quando você consegue estar num ambiente onde você consegue ficar calado e você aprende, aí você se mostra sábio estando quieto e ouvindo os outros falarem, é maravilhoso, cara, porque você está num ambiente de muito crescimento, muito aprendizado, né? Então, a galera vê isso como uma coisa negativa, porque, eu sou o que menos tem resultado aqui. Só que, cara, você tá no ambiente certo, velho, você tá no ambiente de aprendizado. E agora, Edivaldo, falando sobre a questão dos próximos passos em relação ao mercado de afiliados, o que você percebe ser os próximos passos agora para o mercado, que você já tem percebido de movimento dentro do mercado digital, principalmente de afiliados na gringa, né, que tem sido muito forte agora com a desvalorização do real e o aumento do dólar. O que você percebe agora de sofisticação, inclusive que você vai, às vezes, focar nos próximos meses, assim? Cara, eu percebo que o mercado da gringa ele ainda tem uma oportunidade muito grande. Vai crescer bastante ainda nos próximos anos. Sim. Tanto em questão de produtos ali, plataformas, em questão de estratégias também, né? A gente tinha muito o fundo de funil, agora já tá tendo topo de funil também, né? No Google, principalmente. Então já é uma estratégia que eu aplico, eu testo também isso. Porque eu gosto assim, eu sou um afiliado campo de batalha. Então, alguém começou a fazer alguma coisa diferente? Tá, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se funciona mesmo. Porque eu gosto de validar, eu não gosto de pegar. Alguém falou que funciona, mas eu quero colocar o teste aqui. Deixa eu ver, fazer pra ver se funciona realmente. Então, existe essa oportunidade também hoje, né? E pra aquela pessoa que pensou, nossa, tá saturado, olha só, o fundo de funil tá saturado. Tá, mas já apareceu o topo agora. Exato. Então, eu acredito que vai ser uma estratégia pros próximos anos, sabe? Eu acho que ainda no fundo você consegue fazer muita grana, mas talvez uma tendência para os próximos 2 anos chegue um pouco mais forte o fundo no topo também. Perfeito. Então, a massificação agora vai voltar mais pro topo. Mas não acredito que seja assim também para um mês agora. Talvez daqui 2 anos. Pra galera que tá ouvindo a gente agora no podcast e não consegue entender muito bem a questão do fundo e topo no sentido de Google Ads, explica só pro pessoal entender a questão de topo. O que seria anunciar pro topo de funil? Só pro pessoal entender. Tá. Por exemplo, lá na plataforma ClickBank, né, tem um produto bem conhecido que é o ProDentim. O ProDentim, ele tem um nome específico. É um nome criado só para aquele produto. Se você pesquisar no Google hoje ProDentim, você vai ver lá a imagem do produto. Perfeito. Então, o que seria fazer um topo de funil? Pegar uma palavra, então o nível de consciência é diferente. A pessoa que está pesquisando lá o ProDentim, ela já conhece o produto e ela tem interesse em comprar. Só que a pessoa que está no topo, ela ainda não necessariamente quer um produto. Ela pode ir lá fazer uma pesquisa no Google como tratar os dentes em casa. É uma pesquisa topo de funil. Então, é um processo de vendas um pouco diferente, um pouco mais complexo, porque a pessoa não conhece o produto, e aí você vai ter que trabalhar com o funil para ela conhecer o produto, ficar interessada e depois finalizar a compra. Perfeito. Entendeu? Mas é mais interessante que no Google Ads você já fala com a intenção da pessoa, né? Então, não preciso conscientizar ela com um vídeo ou com uma imagem. Eu apenas levo ela já pela pesquisa dela. Então, como tratar os dentes, ela está interessada em resolver. E o legal é que eu consigo mandar ela para uma página onde ela vai para um vídeo de vendas, onde o vídeo, né, o próprio produtor ali que criou a VSL, né, que é o vídeo de vendas, ele vai mostrar para a pessoa ali todo o processo, como que foi criado essa solução para os dentes dela para tratar em casa, né? Sim. E é interessante que é um funil, né? Então, quem tá lá em cima é muito mais gente do que quem tá aqui embaixo. Então, você consegue escalar muito mais resultados e tal. Eu também percebo que o mercado de vendas em dólar também iniciando ainda, né? Principalmente no Brasil, sei lá, nos últimos 2 anos foi bem forte. Só que, cara, tem muito para crescer ainda. A gente tá vendo agora, né? A sofisticação, como que... Né? E até você comentou sobre o fundo de funil no Google Ads. Cara, conversando com algumas pessoas que geram muito resultado, com topo, inclusive, você vê eles falando que, velho, a melhor forma de começar é com o fundo ainda. Porque é muito assertivo. E continua sendo, porque tanto questão de verba, tanto questão de simplicidade da estratégia, porque não tem muito segredo, né? Não é tipo lá um Facebook que você vai precisar fazer criativo, validar criativo, um monte de coisa. No Google cara, vou pegar o nome do produto, vou criar aqui uma pré-sell, que já tem ferramenta para isso, né? Até isso. Dá um clique já. Dá um clique, a pré-sell tá pronta e você vai fazer um anúncio ali simples. Preço, site oficial, desconto. É isso. Exato. Não tem muita complexidade. Ótimo. E até aproveitando para falar, pessoal, para você conseguir criar uma pre-sell e conseguir anunciar, você precisa ter uma hospedagem, né? Você precisa ter um site. E a Hostinger é a melhor plataforma de hospedagem, né, host do Brasil. E a gente recomenda a Hostinger. Então aqui embaixo vai ter o link para você adquirir a sua hospedagem, conseguir ter o seu site na internet e anunciar como afiliado ou para fazer qualquer outra coisa. Para estar na internet, você precisa ter uma hospedagem, né? E um site. Então a Hostinger tem aqui cupom de desconto. Só vocês pegarem no link aqui abaixo. E perfeito, Edivaldo. Sobre esses pontos, cara, o que o Edivaldo de hoje, que já fez mais de 100 mil no mês como afiliado, o que o Edivaldo gostaria de ter sabido lá no começo? O que o Edivaldo aprendeu depois que fala, cara, se eu soubesse isso no começo, eu teria abreviado o meu caminho. Eu daria isso de conselho para qualquer pessoa que vai começar agora. Cara, principalmente
a gente já falou um pouco sobre isso, né? Aprender com outra pessoa é muito mais rápido, muito mais prático. Você já fazer ali com alguém que tá fazendo. Ótimo. E principalmente, né? Alguém que tá fazendo no momento. Porque às vezes tem pessoas que fizeram algum tempo atrás, mas hoje, de fato, não estão ali no campo de batalha testando. Então, é muito mais prático você aprender com alguém que tá fazendo aquilo no momento, né? Perfeito. Encurta muito o caminho. E você você economiza tempo, economiza dinheiro, porque às vezes é uma sacada. Várias vezes as pessoas chegam no meu Instagram e falam assim, Edivaldo, olha a minha campanha como tá. Pelo formato da mensagem que ela manda, eu já sei se ela fez alguma coisa errada, entendeu? Sim. Cara, você tá, literalmente, tá errado aí, ó. O funil tá errado, a palavra-chave tá errada. Sim. Você tá queimando dinheiro. Para de tentar sozinho assim, você tá gastando aí 500 mil reais e nem percebeu. Investe em um conhecimento, começa com alguém, vai ser muito mais prático. Perfeito. E é muito aquela coisa, né? Esse ponto, cara, de adquirir mentores e ter pessoas ali que já fizeram, é muito aquela questão, né? A pessoa fala, não, mas eu vou ter resultado primeiro pra depois eu comprar. Mas aí não precisa mais, né? Se você já... Não, e mesmo assim, cara, tipo, eu falar assim, não, eu tomo um banho. Não vou tomar banho, eu vou me limpar primeiro, depois eu tomo um banho, Exato. tá ligado? Tipo isso. Aí a pessoa, ela pensa que ela sozinha vai ser mais prático, ela vai fazer o dinheiro, né? E aí depois ela vai conseguir investir em treinamento. Mas é o contrário, né? Porque é sempre assim, o conhecimento ele vem antes do resultado. Sim, antecede, né? Qualquer coisa que você quer fazer, independente de qualquer estratégia. Perfeito. Você não vai, por exemplo, você não começa no emprego e depois faz a faculdade. Sim. Você já quer aquele cargo alto, primeiro você faz a faculdade. Não consegue ser um engenheiro, né? Se você não Exato. fizer faculdade. Não tem como assinar uma obra sem dinheiro. Exatamente, perfeito. Então, a principal coisa que você recomendaria, então, e que você gostaria de ter sabido no início, é ter um mentor. Sim, Se você tivesse ter eu acelerado. perdi muito tempo nisso. Eu fiquei, tipo assim, 6 meses patinando sem ter uma estratégia ali, pulando de galho em galho, né? 6 meses só nessa brincadeira. Perfeito, cara. Então, cortaria o meu processo. Então, maravilha. Acredito que a gente conseguiu ver muita coisa hoje aqui sobre a tua jornada. Aprendemos bastante sobre isso. Tem alguma outra coisa que você gostaria de finalizar? Pode falar pro pessoal onde o pessoal consegue te encontrar na internet aí também. Cara, hoje eu tô nas redes sociais aí. Edivaldo Anjos, tem Instagram, tem YouTube. E o principal dica, assim, pra galera, cara, é continua estudando, continua aplicando, porque vale muito a pena. Eu sou uma pessoa totalmente improvável de estar aqui hoje. Então, toda a realidade ali, financeiras, ambiente, trabalhava no interior, na roça, literalmente. E hoje eu consigo viver do digital. E pra mim, é assim, uma conquista muito boa, porque é uma vida completamente diferente, sabe? Sim. Então, vale muito a pena. Vale a pena pagar o preço e vale a pena se dedicar. No final, a conta sempre fecha. Perfeito, irmão. E, principalmente, o medo das outras pessoas não precisa ser o seu medo. Top. Isso é muito, muito bom, cara. E, inclusive, não só a tua vida muda, né? Só que a tua perspectiva de futuro muda completamente, né? Se perguntasse pro Edivaldo, tipo assim, cara, sei lá, que viagem você gostaria de fazer daqui... sei lá, algum dia na tua vida, lá pro Edivaldo que tava lá na roça, cara, é uma resposta totalmente diferente do Edivaldo de hoje, sabe? Sim, porque a tua perspectiva de sonho muda completamente. Na época você tem as suas incapacitações que você acredita ter, daí você acaba falando, mano, sei lá, eu gostaria de no máximo conhecer a capital do meu estado, sim. tá ligado? Hoje em dia você fala, não, cara, eu gostaria de, sei lá, ano que vem eu vou pra outro país, eu quero conhecer outro lugar. Então suas perspectivas e sonhos mudam muito. Fica muito mais próximo, né? Um sonho mais alto. Perfeito. Irmão, muito obrigado por compartilhar hoje vários aprendizados com a gente aqui da sua vida. Pessoal, caso você esteja vendo esse episódio que não tem inscrito no canal ainda, clique aqui embaixo em curtir, deixe seu comentário o que você achou desse episódio e se inscreve no canal também para não perder próximos episódios. Agradeço a sua atenção até aqui. Até mais.